Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... mais um show de transmissão. Aumente o volume. Vem aí mais uma jornada esportiva. Começa agora o futebol. Ninguém segura o nosso time. Estamos escalados. É bola. É jogo. É rádio do coração do torcedor. Guarani. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite, que legal, que bacana que você tá ligado com a gente, estamos na Rádio Web Planeta Guarani. Hoje tem jogão de bola, hein? Hoje tem Guarani, daqui a pouquinho, bola rolando lá em Itaquera. Guarani e Corinthians, vamos falar Corinthians e Guarani aí, mas pra nós vai ser sempre Guarani e Corinthians, viu? Guarani e Corinthians, partida que a gente transmite ao vivo a partir de agora, no nosso pré-jogo aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Desejando, como sempre, toda a sorte do mundo pro nosso Bugrão, que o Bugrão entre em campo, faça uma grande apresentação, vença a partida, se Deus quiser, e aí joga a responsabilidade pra cima do São Paulo, né? Nessa briga pela liderança do nosso grupo, do grupo B do Campeonato Paulista de 2023. Vamos torcer e torcer muito, torcida não vai faltar. Torcida não vai faltar, esperamos que não falte também o bom futebol do Guarani, que o Guarani possa bem nos representar, que o time possa entrar em campo ali forte, ativo, brigando, que seja o time, por exemplo, que venceu o Santos, que não seja o time que na última rodada acabou empatando por 0-0 com o fortíssimo, digamos, Ituano no Brinco de Ouro da Princesa, decepcionando a torcida bugrina, né? Deixa eu dar boa noite pra ele que tá aqui do meu ladinho. Daqui a pouquinho você vai ter imagem no YouTube. Deu um probleminha na nossa câmera aqui, mas daqui a pouquinho você tem imagem no YouTube. Fernando Lovato. Boa noite, meu amigo Fernando Lovato, tudo bem com você? Bem-vindo, simbora fazer esse Guarani Corinthians, Fernandão, vamos ganhar dos Gambá? Boa noite, Ortiz, boa noite, Cleitão também, que já tá aí dando spoiler, né? Não podia ficar sem dar o spoiler. E boa noite também a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani, né, Ortiz? Terça-feira aí, ó, 7h20, quase 7h30 da noite, a gente aqui para fazer esse grande jogo do Guarani. Tomara que seja um grande jogo, né, Ortiz? Porque realmente a gente precisa da vitória aí. É um jogo difícil, mas vamos em busca da vitória, né, Ortiz? Pois é, o jogo é difícil, o resultado é complicado, tudo é difícil. Mas mais difícil ainda é ficar mais uma rodada sem ganhar nesse Campeonato Paulista. Então, vamos Bugrão, vamos pra cima deles, vamos buscar a vitória, vamos buscar o resultado que nos interessa. E eu tô cortando aqui para as imagens dos estúdios hoje renovados da Rádio Web Planeta Guarani. Agora sim, olha lá, dá tchauzinho para eles, Fernandão, olha lá, ó. Aê, galera, tamo aí, junto, galera? Tamo junto. Só o Cleitão que fica meio esquisito aqui, né? Meio cabeçudo lá, né? O Cleitão, ali. Aê, tá desse lado. É invertido, né, Fernandão? Olha o Cleitão ali, o Cleitão que fica com esse cabeção invertido aí. Deixa eu dar boa noite para ele, que tá lá na linda Santa Catarina também. Vai fazer o jogo conosco. Guarani. Atende a campainha que nós estamos bem atrasados, Cleiton. Vem, Demiato. Tudo bem com você? Simbora ganhar dos Gambá, Cleiton? Já tá, Toroti. Muito boa noite. Muito boa noite pro Fernandão. Todos os amigos. Ih, Fernandão. Obrigado, Marquinhos. Pode parar. Fui ver e realmente. Assim não vai dar, Cleitão. Pelo amor de Deus, você já tá engasgando, Cleitão. Nós nem começamos o jogo ainda e o Cleitão já tá engasgando, Fernandão. Vamos tentar de novo? Bora. Tá me ouvindo bem aí, Cleitão Vendemiato? Eu tô ouvindo muito. Tomara que ele não só tenha sido um susto. Foi. Vamos ver, fala mais aí. Fala de novo, quer ver? Ó, boa noite, Cleitão. Vamos fazer tudo de novo, quer ver? Ó?
Vou soltar até a sua vinhetinha de novo, Cleitão, pra ver se o povo agora entende o seu boa noite, quer ver? Vendemiato. Agora repete tudo que você falou, vamos ver se a gente te escuta, Cleitão. Bem-vindo pra Guarani Corinthians. Olá, Ortiz. Então eu falo de novo que a porta já está aberta para a gente poder fazer essa transmissão. Muito boa noite para você, para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte, para o Fernandão Lovato. Tava olhando aqui, corri para o YouTube para ver a novidade. E aí eu posso falar que realmente o fundo ficou bacana demais e que dos três o mais bonito, só para variar um pouquinho, sou eu. A sua mãe também acha, Cleitão. Ô, Ortiz, com essa cabeça do Cleitão aí... E o topetinho, então? Não, ele não nasceu nem de parto normal, nem de cesárea, ele nasceu de autópsia, Ortiz. Vai lá, Cleitão, e aí, o Bugrão ganha hoje dos Gambá, Cleitão? Primeiro eu tenho que responder o Fernandão. Por esse motivo eu já posso ser técnico do Guarani. Expectativa boa, né, Ortiz? Uma expectativa boa por ser um clássico, por ser um jogo grande, jogo que tradicionalmente o Guarani gosta de jogar, né? Eu acho que uma partida nos mesmos moldes ruins que foram a partida contra o Ituano e o Santo André, dificilmente a gente vai conseguir repetir. Então eu tenho sim uma expectativa boa de poder ver esse time evoluir. Daqui a pouco vai trazer as escalações. Acho que a gente tem condições de se apresentar melhor do que no último sábado. Ô, Fernandão, eu deixo ele nervoso, boto você pra trazer a escalação do Guarani, ou deixo ele alegrinho e deixo ele falar a escalação do Bugrão? Deixa ele alegre, Ortiz. Ele gosta, deixa ele alegre. E pra você, então, meu amigo Bugrino, que tá chegando, o Guarani tá escalado com novidades, né? Eu matei uma parte do que pensava o Mozart no Bugrão Online de hoje à tarde. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Tá com o Guarani pronto aí, Cleitão? Tá na ponta da pedra. Não precisa gritar que eu não sou surdo. Então traz aí, se o Mozart Santos definiu, Cleiton Vendemiato traz pra vocês o Bugre. Começa pelos titulares, Cleitão. O Guarani, definido e escalado pelo técnico Mozart Santos, vai para campo com Kozlinski, 13 para Diogo Matheus, 3 para Lucão, 4 para Castan, capitão Bugrino, e 15 para Jamerson. O meio de campo tem mudanças: 12 Alan Santos, 5 para Leandro Vilela e 18 para Richard Rios. O ataque Bugrino vai com 19 Bruno Michel, 27 para Bruninho e 11 para Nicolas Zocareca. Repita, Cleitão, repita. Repeteco do Bugre: 1 Kozlinski, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 4 Castan e 15 Jamerson, 12 Alan Santos, 5 Leandro Vilela e 18 Richard Rios, 19 para Bruno Michel, 27 para Bruninho e 11 para Nicolas Careca. E no banco de reservas, Cleiton Vendemiato, quem é que o Mozart tem à sua disposição para melhorar o time se for necessário? À disposição do técnico Mozart: 25 Tony pro gol, 2 o lateral direito Lucas Marques, 6 o lateral esquerdo Mike, 20 para o meio-campista Iago, 14 para o zagueiro Ivan Alvarinho, 23 para o Anderson meio-campo, 8 também para o meio-campo Lima. Opções lá para frente, Ortiz: 28 para o menino Theo, 26 para o também menino Rafael, 7 para Neilton e 9 do rechonchudinho Jenison. Bom, mais uma vez 2 meninos da base no banco, né, Fernando? Dessa vez os escolhidos pelo Mozart são o Theo e o Rafael, né? O Neilton segue apenas no banco de reservas, deve ser opção para a segunda etapa, assim como o Jenison. Fala pra gente dessa definição de time titular, e eu matei a charada, hein? Ele trouxe para o time titular o Alan Santos jogando como volante, viu, Fernandão? Ortiz, a gente falava sobre isso, né, de trazer 3 volantes ali, ou 3 homens que têm característica de volante, né? Para mudar um pouco o esquema tático, por conta dos desfalques, né, Ortiz? Giovanni Augusto, Bruno José e do Derek, ele fez. Eu acertei a composição e o Ortiz acertou os nomes. Então é isso, o Guarani vem com 3 volantes, vai soltar o Richard Dias. Eu acho que é a posição que ele mais sabe jogar. Ele não precisa voltar, a missão de voltar tanto, e aí ele pode contribuir com o ataque e claramente cercar. Aí vamos ver a composição, como vai fazer ele no meio. Se o Bruninho vai jogar mais centralizado, se ele vai fazer a esquerda, e o Bruno Michel e o Nicolas Careca ali, ou Careca na frente, com bastante movimentação. Acho que
A tática tá certa, Ortiz. Vamos ver se funciona dentro do campo, né? É isso aí. Hoje no YouTube você tá vendo um seriado antigo, né? O gordo e o magro. E o cabeçudo. O gordo, o magro e o cabeçudo. Mo, Larry Curry. Grande abraço pra você que tá aí no YouTube. A gente faz o pré-jogo, faz o jogo e o pós-jogo é só na rádio, hein, Cleitão? Então, o jogo Guarani, o pós-jogo Guarani Corinthians, a gente só corneta na rádio, né, Cleitão? É isso, Ortiz. A gente corneta, esperamos também, junto com a corneta, comemorar bastante no nosso pós-jogo lá no Rádiosnet, né? Bom, se a gente vai comemorar, a gente não vai cornetar, né, Fernandão? Ou a gente corneta ou a gente comemora, né? Ah, eu prefiro comemorar, viu, Ortiz? É isso aí. O adversário do Guarani tá preparado aí, Fernandão? Tá pronto o Corinthians? Prontíssimo aqui, Ortiz. Então, traz pro nosso amigo ligado na Rádio Web Planeta Guarani a escalação do técnico Fernando Lázaro, que vai o que hoje, Fernandão? O Fernando Lázaro vai escalou o time, né, Ortiz, pra subir lá no Itaquerão, que eu chamo de Itaquerão mesmo, pra tomar um pau do Guarani, Ortiz. Aliás, você sabe que o Itaquerão não é do Corinthians, né? O Itaquerão é nosso, porque é o nosso dinheiro que pagou e eles não pagaram até hoje, né? Até agora falaram aí, mas não pagaram nada, Ortiz. Mas vamos lá. Camisa 12, Cássio, que é o capitão do time hoje, Ortiz. 23, Fagner. 31, Balbuena. 4, Gil. E meia dúzia, Fábio Santos. No meio-campo, 37, Duqueiroz. 7 para Maicon. E 8 para Renato Augusto. No ataque, 28, Adson. 10, Roger Guedes. E 9, Yuri Alberto. Repita, Fernandão. Repeteco do Corinthians, Ortiz. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto. Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. E no banco de reservas, quem é que ele tem à disposição para atrapalhar o time, piorar tudo e perder demais, Fernandão? Lá no banco de reservas, e quem for entrar vai entrar mal, Ortiz. 22, Carlos Miguel. 2, Rafael Ramos. 11, Romero. 14, Caetano. 18, Júnior Moraes. 20, Giuliano. 21, Matheus Bidu. 24, Cantídio. 25, Bruno Mendes. 29, Rony. 36, Wesley. E 38, Arthur Souza. Bom, eu me satisfaria só com esse banco de reservas aí, né, Fernandão? Cá entre nós, um banco de reservas de qualidade do Corinthians, né? Muita gente boa ali no banco, mas que hoje, se Deus quiser, vai ser improdutiva quando entrarem, se entrarem para pegar o Bugrão, né, Fernandão? Exatamente, Ortiz. Um banco de reservas ali caprichado, mas hoje não vai dar conta do Bugrão, não. Se Deus quiser, o Guarani ganhou, Ortiz. E a gente, Cleitão, sabe que a gente já sabe tudo que o Moser vai falar na entrevistinha dele lá na chegada ao estádio, viu, Cleitão? Porque a gente tava com o aplicativo Paulistão Play ligado aqui sem começar a transmissão ainda, eles estavam vazando toda a entrevista do Moser, viu, Cleitão? Jesus amado, hein, Ortiz? Bom, espero que ele possa, se bem que o Paulistão Play costuma cortar às vezes a entrevista, né? Mas eu espero que ele possa ali explicar qual é o motivo das escolhas dele para essa partida, né? Não é só lá que costuma cortar não, né, Fernandão? O Cleitão tá cortando bastante hoje, né? Cleitão hoje tá parecendo jogador de vôlei. Vou sair e retornar para a sala, Ortiz. Espero que os nossos amigos estejam nos ouvindo bem, né? Que seja um problema só de conexão do Cleitão e não nossa aqui ao todo, né, Fernandão? Exatamente. Se alguém tiver aí, né, Ortiz? Não, nem pede, porque aí começa a pintar 500 mensagens, Fernandão, falando a mesma coisa, então... Tomara que todo mundo esteja ouvindo. Daqui a pouco eu entro lá no Rádiosnet, na nossa transmissão, e vejo se tá tudo bem, tá bom, Fernandão? Beleza, Ortiz, beleza. Você tá aí no YouTube, né? Tô. Daqui a pouquinho você traz a mensagem dos caras que estão lá, hein? Deixa eu chamar o nosso amigo pro WhatsApp. Vem pro WhatsApp da Rádio Planeta Guarani. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino, agradecendo muito aos nossos patrocinadores. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um
um show de beleza pro seu lar. Clínica Sou e Rose Pisos, patrocinadoras da Rádio Web Planeta Guarani. Esse WhatsApp só repercute graças a eles, né, Fernandão? Se não fosse eles, não tinha zap da rádio, né? Ah, se não fosse o Dr. Pedro, o Dr. Rafael, toda a galera da Clínica Sou, né, Ortiz? E o Henrique Ferrari, lá da Rose Pisos, esse projeto ia ser difícil de ser tocado, né? E o Edinho continua de férias lá nos Estados Unidos, né, Fernando? Brincadeira, né, Ortiz? O Edinho ele tira mais férias do que Ora, o cara vive de férias, velho. Pelo amor de Deus. Tá louco, hein, Coitão? O Edinho só tira férias, rapaz. Eu não chamei. Um dia eu chego nesse nível, né, Ortiz? Lá, um dia eu vou Mozart. poder Peraí. tirar férias em todos os momentos do ano. Que o futebol brasileiro não permite pensar a médio e longo prazo. É sempre o próximo jogo que é o mais importante, né? E cada jogo tem a sua particularidade, né? Nós vamos enfrentar um adversário. É a primeira vez que eu vou enfrentar um losango, né? O Corinthians coloca 4 jogadores por dentro, então não é simples de marcar. Né? Então essa é a principal dificuldade que, na minha opinião, nós vamos criar. Fernandão travou no meio da fala do Mozart, né, Fernandão? Travou tudo, hein, Ortiz? Que beleza, hein? Que beleza. No meio da fala do Mozart aí, quando ele falava que vai enfrentar um losango pela primeira vez, Fernandão. Pra que complicar? Até na entrevista ele complica, né? Então, eu falar a primeira vez um losango. Vamos ver se isso na prática acontece, né, Ortiz? Pra ter um losango, o Bruninho tem que jogar de meia, né? Vamos ver se isso vai acontecer realmente. É isso aí, a gente fica devendo o restante, mas ele não fala muito além disso também, né, Fernando? Fala das ausências ali rapidamente, né? Justifica o desgaste do Giovanni Augusto, que a gente já tinha ouvido antes, né, e tal. A principal preocupação deles é o Giovanni Augusto lá, porque acho que é o único jogador que eles conhecem também desse balaio todo, né, Fernando? É verdade, Ortiz. Giovanni Augusto lá em São Paulo é muito conhecido. Ele que foi o autor do primeiro gol ali do Itaquerão, né, Ortiz, oficialmente. Acho que é contra o Figueirense, Contra né? o Figueirense, quando ele jogava lá no Figueirense, ele que marcou o primeiro gol ali do Itaquerão. É isso aí, Giovanni Augusto carimbou os gambá na estreia do nosso estádio. Você sabe que o estádio é nosso, né, Cleitão? Nós pode jogar lá quando quiser, só pedir, né? O estádio, como eles falam, é o estádio do povo, né, Ortiz? Afinal de contas, foi pago pelo povo, né? Pois é. Cleitão, eu acho que você tá com delay, viu, velho? Porque eu tô te chamando, o buraco do Cleitão tá sendo patrocinado hoje de novo, Fernandão. O Cleitão tá com o buraco aberto. Ui. Tá com a cabeça grande e o buraco aberto, Ortiz. Pelo amor de Deus, mas vamos que vamos assim mesmo. O Ed Wilson de Hortolândia, boa noite. Eu vou fazer o seguinte, Ortiz, eu vou sair da sala e vou reentrar. Cleitão, faça como você achar que deve, Cleitão. Um abraço, meu amigo. Deixa eu pagar a mensagem aqui. O Ed Wilson de Hortolândia, boa noite, amigos, na torcida para um bom jogo hoje. Hoje sempre Guarani. Um abraço pra ele, o Ed Wilson gostou da brincadeira, hein, Fernandão? Veio pra cá e não sai mais, hein? Não, e o Ed Wilson tá aí no WhatsApp e tá aqui também no YouTube, Virtual. Boa noite e é nóis, bora ganhar o Ed Wilson. Olha lá, ele escreve lá e aqui então, tá? É multiplataformico. Ele tá em todos. Se estiver no Instagram, ele vai estar também. Pois é, o Aguinaldo do Proença também com a gente. Bora, Bugrão, vamos ganhar dos Gambá, 1-0 pra nós. É isso, Aguinaldo. Aliás, eu tava ouvindo o Aguinaldo numa outra rádio agora há pouco, viu? Elogiou lá o apresentador, falou, você é o meu apresentador. Um abraço, Aguinaldo, tá em casa, somos todos amigos, bem-vindo. 1-0 pra nós, na opinião do Aguinaldo do Proença. Fernandão, você vai ficar triste com 1-0? Jamais, Ortiz, jamais. Uma vitória hoje do Bugrão, seja de 0-0, roubada, eu vou comemorar muito. É isso, Fernando. E a primeira pergunta falando de esquema tático é o tempo para eu passar para você ficar falando aí, comentando, e eu vou lá trocar o ar, tá bom, Fernandão? Então, você e o Cleitão, deixa eu ver se o Cleitão tá ouvindo agora, Cleitão Vendemiato, tá de volta? Eu tô ouvindo bem, sem delay, Ortiz? Acho que sim, Cleitão, só deu uma engasgadinha, mas vamos que vamos, meu velho, senão nós não entra no ar hoje, viu? Vambora. Vamos fazer esse jogo, nem que seja no forceps. Então o Fernandão vai comentar, o Cleitão vai comentar. Vão dar as suas opiniões, os seus pitacos aqui. Na primeira pergunta que fala de esquema de jogo, que é do Daniel lá da Califórnia, qual o esquema do Cabeção hoje? Aliás, pessoal, vamos parar com esse negócio de Cabeção, porque deu um BO danado esse negócio do Guto Ferreira lá, né, e tal. Então a partir de hoje é Mozart pra nós, tá? Chamou de Cabeção, a gente não vai falar, né, Fernandão? É isso aí, Ortiz, vamos... Já deu aquele problema com o Guto Ferreira, não é bom ficar com essas brincadeirinhas, né? É que não seja nós, né? Então qual o esquema do Mozart hoje? É 4-3-3 ou 3-5-2 com o Bruninho de meia? Abraço. Fernando, essa bronca é sua, Fernandão. Quem entende muito de esquema é você. Eu não entendo nada nem de futebol. Vou deixar pra você comentar aí
o esquema de jogo do Moser, Fernandão? Então vamos lá, Ortiz. Segundo ele mesmo, né? Acabou de falar aí na entrevista que ele fez antes do jogo, pré-jogo, é um losango. O que é um losango, na minha visão? É o Guarani jogar num 4-4-2, pra mim. Então o Guarani hoje joga com 3 volantes, o Richard Rios sai mais, e o Bruninho provavelmente vai compor esse meio campo, segundo o próprio Moser. Tomara que o Bruninho, sem a bola, não venha muito pro meio de campo. Ele tem que vir pro meio de campo, aliás. Tomara que não vá muito pra lateral, até porque bloqueia um pouco a passagem do Jamerson. Sabendo o que o Moser falou daí no pré-jogo, pra mim o que ele vai fazer? Vai fazer exatamente 4 homens no meio de campo, reforçar um pouco mais defesa com o Alan Santos e o Vilela, muitas vezes fazendo aquela saída de 3. Ele falou isso, não sei se no primeiro jogo ou no segundo jogo na coletiva, que ele treinou jogar com 3 zagueiros. Então em momentos o Guarani vai jogar com 3 zagueiros, vai variar bastante, ele tem essa possibilidade. Tomara que isso tenha sido bem treinado, porque jogar com 3 zagueiros você pode dar a possibilidade do adversário não entrar em impedimento, então tem que ser muito bem ensaiado. E provavelmente o Alan Santos vai jogar de volante e em alguns momentos pode jogar de terceiro zagueiro. A princípio eu vou confiar no Moser e achar que é o losango. Então o losango é um 4-4-2. Talvez o Bruno Michel não tendo tanta questão de voltar para marcar, ele pode estar mais na frente, um pouco mais com liberdade para poder fazer as jogadas, e o Nicolas o Careca ali na frente para segurar. O que faltou nesse esquema para mim é um meia. Tomara que o Bruninho faça a vez do meia hoje, né? Que ele não fique lá isolado na esquerda, de não produzindo e também não deixando o Jamerson produzir, né, Cleitão? É verdade, Fernandão. Na verdade, quando a gente olha o time do Guarani, a gente tenta observar quem é que vai fazer essa meia, né? Já que ele diz sobre o losango, né? Losango tem 4 pontas, então você precisa de alguma maneira trazer alguém para fazer essa jogada pelo meio, né? Vamos ver como é que ele vai armar isso, né? Porque ele só tem, pela escalação, 3 jogadores no meio campo. Alguém vai ter que fazer essa ponta mais avançada. E aí, por característica, pode ser o Bruninho. E talvez seja uma boa, porque o Bruninho, na maneira como vem jogando, não vem rendendo. Então a gente vai poder observar agora o Bruninho, talvez numa nova função. Vamos ter que aguardar o jogo para ver como é que vai ser esse desdobramento. Mas uma coisa é fato também, né, Fernandão? Dentro desse losango, ele só vai conseguir funcionar se o Guarani tiver uma transição rápida entre o meio de campo, né, o seu sistema defensivo no meio campo, os volantes, com o terceiro setor ali, o setor de ataque. Porque se você não fizer isso, vai ser praticamente um bate-volta, vai ser um ataque contra a defesa. O time do Corinthians é muito técnico, e se você der espaço nesse meio campo para que os jogadores de meio da equipe do Corinthians criem as jogadas e as situações de gols, o Guarani vai sofrer demais. Eu não concordo muito com aquele termo que geralmente as pessoas usam quando um time consegue um empate fora de casa ou mesmo a vitória, do saber sofrer. Eu acho que o saber sofrer é você, de alguma maneira, quando tem a posse de bola, tentar agredir para que você justamente não sofra. Então não é saber sofrer, é saber não sofrer. O correto seria, né? Porque se você ficar dando bola muito tempo para a equipe do Corinthians, isso pode ser fatal. Eles têm jogadores que fazem a diferença, Fernandão. É isso aí, Cleitão. Deixa eu dar um pitaco aqui. O microfone do Ortiz tá fora do... Eita, nós, hein? Agora voltou. Vamos lá. Dá um pitaco aqui, o Moser tá falando lá pro Premier, pena que a gente hoje não tem a mesa pra cortar do Premier pra cá, né? Porque lá não cortaria, não cairia, né? Quando o Moser falou do losango, eu fiquei com a impressão de que ele falou que vai enfrentar um losango pela primeira vez, não que ele vá jogar com o losango pela primeira vez. Eu acho que ele está imaginando o Corinthians com o losango meio campo, e a escalação do Corinthians é bem formatada dessa forma mesmo, né? Com o Adson fazendo, o Adson mesmo, o Adson fazendo bem o quarto homem de meio campo, bem desenhado, e o ataque do Corinthians ficaria para mim muito mais com Roger Guedes e Yuri Alberto. Acho que é esse o desenho que o Moser espera do Corinthians, não falando do Guarani quando ele falou nesse aspecto, Fernandão, não sei. Foi a impressão que eu tive. Mas se ele falou do time do Corinthians e ele não vai fazer o losango, aí ele erra, né, Ortiz? Se ele jogar o Bruninho pra esquerda e deixar o Richard Rios pra armar o time, não que o Richard Rios não tenha essa qualidade, ele tem essa qualidade, mas eu não faria isso, porque você tira, o Richard Rios vai ser bem marcado, você tira o elemento surpresa, e aí fica o Vilela com o Alan Santos ali.
Não sei, Ortiz, se ele não fizer esse losango aí, trazer o Bruninho pro meio com a bola e pro Jamerson poder passar, eu acho que daí não vale muito a pena não, Ortiz. Mozart e erros são meio sinônimos, né, Cleitão? Eu não me assustaria se for essa a definição dele não, viu, Cleitão Vendimento? Porque quando você coloca apenas 3 jogadores no meio campo, com 2 marcadores, por mais que sejam 2 jogadores com características de marcação, que é o Alan Santos e o Leandro Vilela, você acaba inevitavelmente nesse losango ficando em desvantagem no meio campo, né? E é isso que preocupa porque um Renato Augusto, o próprio Adson como 4º homem de meio campo ali, né? Esses jogadores que têm mais habilidade vão pra cima de 2 jogadores destruidores. O risco do Guarani, principalmente com o Vilela, ter um jogador amarelado logo no início é grande, ainda mais sabendo quem é que vai apitar. Então, pra mim, se o Guarani não povoar o meio campo, vai ser bem complicado hoje. Vamos ter que torcer, né? Torcer e torcer bastante. O Fernando até falou da variação para 3 zagueiros, Fernandão. Sinceramente, pra mim, pra ele jogar com 3 zagueiros, faltou um homem a mais no meio campo, né? Falta um homem a mais no meio campo. Eu até dizia hoje que eu não me assustaria se ele viesse com o Alan Santos, o Anderson, Lima e Richard Rios, por exemplo, compondo o meio de campo, porque aí ele teria, ao mesmo tempo que 4 homens, ele teria 3 na defesa, com o Alan Santos fazendo também o terceiro zagueiro, a saída de 3, a saída apoiada, né? Mas pra mim, pra ele jogar nesse esquema, faltou um zagueiro, apesar de ter o Leandro Vilela ali, que pode fazer a função de primeiro volante, mas eu não vejo mais ninguém com condição de bem marcar nesse meio de campo do Mozart, Fernando. Então, esse que é um problema, né, Ortiz? Daí vira um 5, né? Um 5, 3, 2, né? Que... Eu nem quero tentar desenhar. Então, é difícil, vamos ver como... Ele falou que treinou essa situação de 3 zagueiros, Ortiz. Eu não lembro qual entrevista que ele falou. Vamos ver se tomara que dê certo, Ortiz. O que a gente pode fazer agora é tentar adivinhar o que ele vai passar pela cabeça do Mozart e tentar ver como o time vai se desenhar dentro do campo. Aí é só dentro do campo mesmo. E torcer bastante, né? Torcida não vai faltar. Tomara que não falte também futebol, que não falte muita coisa, né? Vamos lá, vamos seguir com as mensagens aqui. É o seu Valdir Montanhar. Boa noite. O Valtinho voltou de São Paulo. Agora vai. É um áudio do Valtinho. Oi, tio Valdir. Cheguei. O Corinthians vai perder pelo Guarani. Respeite o Índio. Olha lá, rapaz. O pai dele é Gambá. O Corinthians vai perder pelo Guarani. Respeita o Índio, Fernandão. Respeita o Índio. Um abraço, um beijo pro Valtinho, que agora é bugrão, Ortiz. É isso aí, ô seu Valdir. Obrigado, que áudio gostoso, viu? Solta a voz, Guilherme Sampaio. Fala, Ortiz, Cleitão, Fernandão, amigos bugrinos. É difícil até se opinar sobre essa escalação, né? O nível dos jogadores aí, na minha opinião, tá bem nivelado por baixo, né? Dos que estão disponíveis para jogar. Tirando aí o Giovanni Augusto e o Bruno José, que seriam, para mim, titulares incontestáveis dentro da mediocridade que a gente tem hoje disponível, né? Mas é complicado falar, não, esse aqui, tira esse, põe aquele. Quem entrar ou é pior ou é do mesmo nível, cara, sinceramente. Torcer para que pelo menos o conjunto aí esteja fortalecido, enfim, que o Mozart nos surpreenda demais. Enfim, torcida não vai faltar. Pra cima, Bugrão. É isso aí, Guilherme. Acho que na verdade tudo que nós podemos fazer é torcer, né, Cleiton? Independente da escalação do Mozart, com acertos ou com erros, com jogadores de qualidade dúbia, o que a gente pode fazer é torcer, né, Cleiton? Torcer para dar certo, torcer para dar encaixe, Ortiz. Porque é uma formação diferente, jogadores diferentes, né? Muitos jogadores que são, até certo ponto, considerados vitais dentro do esquema que o Mozart acabou colocando, estão fora de jogo. O Guarani vai ser um armador de ofício, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha realmente uma incógnita até para o torcedor sobre o que a gente pode esperar do jogo de hoje. É isso, e vamos falar de arbitragem então. O quinteto de arbitragem definido pela Federação Paulista de Futebol. Nós já vimos a imagem dele lá entrando em campo e tal. Apita o jogo Luiz Flávio de Oliveira. Ele será auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Diogo Morelli de Oliveira. O quarto árbitro é Márcio Matos dos Santos e o VAR fica com o senhor Márcio Henrique de Góes. Fernandão já se benzeu aí, Fernandão? Ortiz com o Luiz Flávio em campo
é melhor se benzer, né, Ortiz? Porque dali vem tudo, qualquer coisa. Uma arbitragem caseiraça, hein, Cleitão? Que o Luiz Flávio queime a minha língua hoje, faço uma grande atuação, mas pra mim uma arbitragem caseiraça, né? Ah, e que gosta de aparecer, né, Ortiz? Eu sempre falo, o problema dele é que mais do que ser caseiro, ele tem um histórico muito, mas muito ruim contra o Guarani, né? Aproveitando para passar os jogos da rodada daqueles que estão no grupo do Guarani, Ortiz. O Mirassol em casa, só que lá na quinta-feira vai enfrentar a equipe do São Bernardo. O São Paulo, será que é clássico ainda, Ortiz? Recebe também dia 26 a Portuguesa e a equipe do Água Santa sai e vai lá para Vila Belmiro enfrentar o Santos. Portuguesa foi grande algum dia na vida, Fernandão? Até onde eu sei, não, né, Ortiz? Então tá respondida a pergunta do Cleitão aí, né? Clássico nunca foi, né, Fernandão? Então, é São Paulo e Portuguesa, né? Só se for porque é da capital, né, Ortiz? Porque de grandeza, não. Vamos correndo aqui, pessoal. Temos bastante mensagem. O Libertário de Laranjal Paulista, boa noite a toda a equipe Planeta Guarani. Boa noite a todos na sintonia. Pra cima deles, Bugrão. Valeu, Libertário. Olha ele aqui, Fernandão. Deixa eu separar a vinhetinha dele. Guarani! Fala, Sidney. Boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernando. Jogo duro. Quem sabe 1-0 pro Bugre hoje. Tô na audiência e na torcida. Tomara, 1-0, vou ficar felizão da vida. Pra mim é goleada, Fernandão. 1-0 hoje. Vamos comemorar, Ortiz, e muito. Vou subir em cima da mesa. Não vou, não. Mentira. Não, a mesa não aguenta. A tampa da mesa é de vidro, Fernando. Faz isso não. Melhor não. O Ricardo Miranda, contra tudo e contra todos, que prevaleça o bom futebol apresentado contra as sardinhas. Pra cima dos gambás, Bugre. Hoje sempre Guarani. Contra nós mesmo às vezes também, né, Ricardo? Vamos que vamos. Vamos tentar ganhar esse jogo aí. Vai ser bom demais. Aí bota a pressão em cima do São Paulo. São Paulo vai ter que ganhar o seu jogo. Se empatar, o Guarani vira líder da chave. Perdemos a grande chance nesse fim de semana, né, Cleitão? Porque o Palmeiras empatou com o São Paulo. Se o Guarani tivesse ganho do Ituano, seria líder do grupo nesse momento, né? É verdade, estaríamos jogando aí, inclusive, talvez por um empate para manter a liderança. Aí o empate seria uma boa. Como o Guarani não fez a lição de casa, vai precisar buscar pontos, no plural, lá em Itaquera. O Dantas, boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleiton e amigos bugrinos. Tá chegando a hora de Bugrão. Eu aqui diretamente de Campinas. Já voltou? Que bacana, velho, Dantas. Conectado na Rádio Planeta Guarani, vai Bugrão. Espero que tenha feito uma boa viagem, deixou o filho lá muito bem, né? Tudo bem, venha conosco sempre. É sempre muito bem-vindo, né, Fernandão? Sempre muito bem-vindo, Dantão. Que também não aguentava mais, né? O fígado tava pedindo um arreio, viu? O fígado, o corpo. O Dantas deve estar um verdadeiro menino do Rio. Tá um menino do Rio encachaçado. Curtido de todos os jeitos, né? O Demilson de Amparo, boa noite. Vamos, Bugrão. Vamos, Demilson. Hoje vai dar Guarani. Anote aí na sua caderneta. Hoje vai dar Bugrão, Fernandão. Vai dar Bugrão, Ortiz. Tomara que hoje dê Bugrão e por falta de torcida não vai ser. Olha lá, ó. Ela tá aqui, ó. Andréia Lovato, boa noite. Estamos ligados na Rádio Planeta Guarani. Manda um beijo pro aniversariante da semana. O Fernando faz aniversário domingo, tá ficando velho. 44, Fernandão? Ficando experiente, né, Ortiz? Tô ali no 4.4. Domingo só. Domingo, tomara que o Guarani me dê um presente hoje e sábado, Ortiz. É isso aí, tem presente duplo, né? Que ganha o presente duplo na semana, né? Seria sensacional. Aí eu ia comemorar bastante, Ortiz. Domingo eu te dou parabéns, viu, Fernandão? Só domingo. Beijo pra Andréia Lovato. Obrigado, Andréia. Dê um beijo no papai, na mamãe, na família toda. Renato Rangel, boa noite, jovens amigos planeteiros. Tô trampando e plugado na Rádio Planeta. Vamos, Bugrão. Hoje sempre Guarani. Vamos, ele tá lá em BH, né? Cleitão, Renato Rangel mandando um abraço mineiro pra você, Cleitão. Grande abraço pro Renato Rangel, Ô trembão que é ficar em Minas ali, podendo ouvir a Rádio Web Planeta Guarani, Ortiz. Pô, primeira vez falando conosco, olha que delícia, rapaz. É o Ferreira. Boa noite, meus amigos, aqui é o Ferreira. Estamos aqui em Ji-Paraná, em Rondônia. Torcendo pro Guarani, um abraço. Rondônia é longe, Fernando. Meu Deus, um abraço pra ele. Como Ferreira. Ferreira, que é sobrenome da família da minha mãe. Da minha mãe também. Um abraço pra ele que tá lá em Rondônia, em Ji-Paraná. Será que nós é parente, Fernando? Minha mãe também era Ferreira. A parte da minha mãe é Ferreira. Meu pai não colocou no Ferreira no meu sobrenome. Vou ficar de olho na herança então, Cleitão. Vale a pena, né, Ortiz? Vai que, né? Vai que, né?
Mais um amigo, um abraço, Ferreira, lá em Rondônia, Ji-Paraná. O Gilberto Vieira Brene, eu vi a foto dele lá no camarote do sócio campeão. Ele com a Duda. Tava os dois lá, grande abraço pros dois. Eu vi, hein? Boa noite, amigos planeteiros. Hoje é 1-0 Bugrão. Tamo junto. Valeu, seu Gilberto. Um abraço. Tô correndo porque tá quase tudo pronto lá já, né, Fernandão? A TV quase. já mostrou a execução do hino nacional. O Guarani tá tirando a foto agora lá e tal. Tá quase na hora. Olha o seu Romildo. Boa noite, Ortiz, Fernando e Cleiton. Só na escuta, torcendo por uma vitória. Abraços dos geriátricos da tribo. Grande abraço pro senhor também, seu Romildo. Vamos torcer pro Guarani ganhar, né? Fica com Deus aí, meu amigo. Sempre um prazer ter você na nossa companhia aqui. O Betão, boa noite. O Betão tá na escuta. Anota aí 2-1 pro Bugrão. No penúltimo jogo, ele acertou o placar, acho, Fernando. Tomara que acerte, né, Ortiz? 2-1, 1-0. O que interessa hoje é a vitória do Bugrão. O Guilherme de Atanta disse que tá travando muito, bom jogo. Eu tô ouvindo aqui, tá redondo, Fernando. Pelo menos aqui pra mim tá redondinho. No começo pareceu que travou, mas acho que agora tá acertando, viu, Ortiz? Olha lá. Pois é. Então, assim, pessoal, internet trava de vez em quando, né? Internet de vez em quando dá uma travadinha, né, Fernandão? Ainda mais tava ali no começo agora acho que já pegou no normalizou, tranco, né? normalizou. Pegou no tranco, né? E tem um cara no YouTube aqui, um tal de Gabriel Girardi, ele tá na rádio errada, hein, Fernandão? Não, esse é meu paciente, tá enchendo a paciência, deixa ele. Paciente vai me deixar impaciente aqui, hein? Daqui a pouco a gente dá um abraço neles, vai rolar uma bola lá, hein? Não vai dar tempo de pagar, porque nós temos temos 18 amigos ainda aguardando, hein? Daniel de Santa Rosa de Viterbo, o Ortiz tá quase um Papai Noel, tá rindo aqui. Você não viu nada. Papai Noel eu tava na época da promessa, né, Fernandão? Nossa, na época da promessa, o Ortiz tava sensacional. Hoje ele tá tranquilão com essa barba branca. Valeu, pessoal. Vocês estavam falando de cortar, espero que tenha estabilizado. Pelo menos pra mim aqui tá estabilizada, Fernandão. Não sei pra eles agora. Se alguém estiver ouvindo aí agora e mandar um ok, só um ok, uma vez só assim, ó, tá ok a transmissão, parou de cortar, a gente agradece, né, Cleitão? Sempre, né, Ortiz? Sempre que tudo possa correr bem. Ó, o Tozen já até mandou aqui, ok, obrigado, Tozen. Tá ok agora, parou de travar e vamos que vamos embora. Pra quem tá na reprise não tem trava, viu, gente? Um abraço. O Plínio Melo conosco. Boa noite, amigos do planeta. Hoje será uma grande jornada do Bugrão. É tudo que a gente espera, não é não, Cleitão? Tudo que a gente espera, que seja uma grande jornada, que seja uma noite muito boa pro Guarani e que, acima de tudo, a gente possa comemorar no nosso pós-jogo. Tudo pronto lá, Fernandão. A saída de bola é nossa, Fernandão? A saída de bola, eu acho que não é nossa, Ortiz. Eu acho que tá o Nicolas lá. Tá, é nossa. O Ortiz sempre tá certo. Tá o Nicolas lá, ué. O Guarani vai atacar se fosse no brinco de ouro pro gol do placar eletrônico. E o Cleitão fala pra gente como é que o Bugrão tá em campo, Cleitão. O Guarani com seu uniforme número 1, camisas verdes, calções brancos e meiões verdes, Ortiz. Tudo pronto. E o Corinthians, Fernandão, tá de branco, preto e branco? Exatamente, camisas brancas, bermudas ou calções pretos e meias brancas. Podemos dizer que o Corinthians tá sem cor, então, Fernandão, tá preto e branco. Sem cor, tá na época do Zagaia, como diria minha mãe. O Cláudio Araújo também conosco lá de São Bernardo. Boa noite, família Bugrina. Estamos aqui na expectativa da vitória do Bugrão. TV no mínimo, planeta no máximo. Falou, Ortiz. Abraço a todos do planeta. Um abraço pra você também. Tudo pronto lá. Trilho o apito, Luiz Flávio de Oliveira. Bola rolando pra Guarani e Corinthians. Pra mim não tem Corinthians e Guarani, Fernandão. Vai ser sempre Guarani e Corinthians. Sempre, aonde for, né, Ortiz, esse jogo é Guarani e Corinthians. Sempre, Ortiz. O Corinthians recupera a bola lá, sai tocando bola no seu campo intermediário ofensivo. Já tentativa de abertura no lado direito, aparece Jamerson, corta pro Guarani. O passe é bom pro Bruninho. Ele passa pela marcação, traz a bola pra meia, Bruninho. Corta mais um marcador, vai na jogada individual, adiantou a bola. O Bruninho recupera a bola, o time do Guarani. Richard Rios domina pro Bugre, toca na direita para Diogo Matheus, ele domina, olha o posicionamento dos seus companheiros, toca mais atrás, recomeça tudo o Bugre, vai trocando passes, a bola agora no campo de defesa. Lucão faz o passe para Diogo Matheus, ele tabelou, tocou na direita, recebeu, o passe é longo, o passe é bom na lateral da grande área, olha o cruzamento pintando, olha o gol de bicicleta, passou, olha o gol pintando! Gol! É do Bugre! É de Bruninho, camisa 27!
lançamento foi perfeito na direita. O cruzamento do Diogo Matheus mais perfeito ainda. O Nicolas, o careca, tentou de bicicleta e furou. E o Bruninho, na cara do gol, apareceu no segundo pau dentro da pequena área e tocou pro fundo do gol do Cássio. 1 minuto de jogo na Arena Gambá. 1 pro Bugrão, 0 pros Gambá, Fernandão. E que golaço, né, Ortiz? Gol de bola trabalhada lá pela direita. E o Diogo Matheus chegou na linha de fundo, cruzou. No detalhe, né, o Nicolas, o careca, quase fez de bicicleta. E o Bruninho, com muita calma e experiência, deslocou o Cássio e a bola caiu no lado direito. Golaço do Bugrão, Ortiz! Ô, Cleitão Vendemiato, era tudo que eu pedi pra Deus. Gol com 1 minuto de jogo, Cleitão. Puta vida! Muito bem tramada a jogada, né? O Guarani não se afobou, trocou o passe de pé em pé, fez a jogada toda pelo lado direito, cruzamento primoroso, passou pelo Nicolas, o careca, mas não passou pelo Bruninho, que na saída do Cássio deu um leve e sutil toque, a bola foi morrer no fundo da rede. 1 minuto, 1 gol. O Guarani tá na frente no Itaquerão, Ortiz. Nós vamos ganhar de 90-0, Fernandão. 1 gol por minuto, né, Ortiz? Ê, futebol, Ortiz. Que maravilha. Futebol é maravilhoso. Olha os Gambás chegando, hein? Bola no lado direito aqui, campo de ataque gambaístico. Domina a bola, o camisa número 23, Fagner. Faz o passe lá no meio. Ô, ajeitou com o braço lá, hein, Fernandão? Pareceu ajeitar com o braço, hein? Mas a bola foi reboteada ali pro Guarani. Acho que ele deu vantagem. Futebol, Ortiz. Que maravilha que é o futebol. Futebol é pau de dar em doido mesmo, hein, Cleitão? Olha nós ganhando dos Gambá lá em Itaquera, Cleitão Vendemiato. Ortiz, e o Guarani começou ligado, né? O Guarani começou marcando em cima, conseguiu roubar a bola aqui do lado esquerdo, não se afobou. É isso, agora é manter a disciplina, Ortiz. Podia acabar já? Podia, mas tem muito jogo e o Guarani começa muito bem aceso no jogo. Richard Rios traz o Guarani pro campo de ataque, arranca em velocidade, tem liberdade, arriscou de longe, bateu! Cássio caiu na direita e pegou, Fernandão. Belo chute do Richard Rios, arriscou de longe. Ortiz, olha que o Nicolas, o careca sozinho, ainda reclamou com o Richard Rios, mas bateu uma boa bola, né? Quicando, ele tá com um passo atrás, ele dava o rebote e o Nicolas, o careca, tinha feito o gol. Mais uma boa chegada do Bugão, Ortiz. Se vira aí, Cássio, né, Cleitão? Eu quero é chutar pro gol, né? É isso, a gente sabe que o Richard Rios tem essa característica, clareou, ele bate mesmo, pegou forte na bola, o Cássio não deu rebote, mas tinha até o Nicolas, poderia ter dado o passe, depois ele acabou ficando em impedimento. O Guarani tá na frente, o Guarani tá em cima, Ortiz. Mais um gol frita-língua, né, Fernandão? Gol de Bruninho, camisa 27. É isso aí, Ortiz, todo mundo que pedia ele ali, ele tinha pra saída pra entrada do Neilton, olha aí. Gol olha do o Corinthians gol chegando, dele. Fernandão, com perigo, na lateral da grande área, lado esquerdo, deu impedimento. Tá impedido, não vale, acho que era o Adson chegando ali, ou era o Adson ou era o Yuri Alberto, um dos dois. Impedimento, fora de jogo, vamos pagar mais mensagem aqui. Mensagens cornetísticas ainda, Fernandão, aquelas pré-jogo, né, e tal, o pessoal cornetando bastante. Daqui a pouco a gente chega na festa. Pera aí, Corinthians vem trazendo bola pro campo de ataque. Fernandão, não tô enxergando nada ali das camisas dos Gambá, viu? Ai. Renato Augusto recebe pela esquerda, faz o passe, domina o Corinthians, corta no bico da grande área, vem a batida pro gol, bateu em cima da marcação, afasta a defesa do Guarani. Richard Rios pega o rebote, faz o passe é longo, é o Guarani tentando se organizar, Nicolas evita a saída de bola e a bola desviada pelo camisa 31 piruístico, saiu, era o Balbuena. É arremesso manual pro Guarani, não é piruístico, é gambazístico, né, Fernandão? Ortiz manda um Que é tudo igual, Fernandão. Gambá, perua, pra mim é tudo uma coisa só. Sensacional, Ortiz. Mas vale como se fosse uma perua também. Tá certinho. E o Guarani não abdica de jogar, né, Ortiz? Sempre que pode, tenta ir pro ataque. Você lembra da faixa que ficava lá no Chiqueirão, Cleitão? Não era isso, mas era perua, Timão? Lembro sim. É o atestado de mistaiagem. Pois é, não dá pra negar porque o print é eterno, né? Recebe a bola Maurício Kozinski dentro da grande área pro Guarani, fica com ela dominada. Mensagem aqui do Ricardo, boa noite, achava que o Lima seria titular no Guarani quando foi contratado e não entra em nenhuma partida. Um abraço, Ricardo. Emerson da Combirita, boa noite, planeteiros, Ortiz, Cleitão e toda a nação campeã da cidade, ótima transmissão. Tava viajando nas ondas desse planeta verde, pegando aquela minha linha de opinião. Jogador gosta de jogo grande, pode ter certeza que será outro jogo. Abraço pro Fernandão também.
Valeu, deixa um abraço pro Emerson aí, Fernandão. Grande Emerson, que precisa casar com a Marielle, mas ele falou bem, né? O jogador gosta de jogar o jogo, tá gostando. Tá gostando. Por enquanto o Guarani bem em campo, ganhando o jogo por 1-0 com um gol marcado com 1 minuto de jogo, pô. O que mais a gente pode querer? Saiu o segundo. Guilherme Sampaio, pra não perder o costume, esse árbitro é o rei da vagabundagem. E que ele não atrapalhe o jogo. Tá dito, Guilherme, tá dito. Paulo Bogarim, boa noite, equipe Planeta Guarani. 1-0 tá de bom tamanho. Espero que dê tudo certo nesse esquema do Moza. Meu Deus, deu. Por enquanto tá dando. Vem Guarani, lado direito de novo. O Bugre vem chegando no campo de ataque. Passe pro Diogo Matheus no corredor. Ele devolve a bola no lado direito. Recebe a bola. Vem cruzamento pra grande área no segundo pau. Forte demais. A bola sai direto. Tiro de meta pros Gambá. Boa chegada do Bugre de novo, Fernandão. Mais uma boa chegada lá pela direita, né, Ortiz? Dessa vez cortou pro meio, cruzou de esquerda. O Diogo Matheus buscava mais uma vez o Bruninho no segundo pau, mas a bola quicou e saiu. Mais uma boa chegada. O Guarani não abdica do ataque. Isso é muito importante, Ortiz. Vamos tentar ouvir o áudio do nosso querido Plínio Barbosa aqui, Fernandão. Vamos ver se dá tempo já com a bola rolando. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Cleitão, meu amigo Fernandão Lovato. Hoje o Guarani possivelmente vai ter uma postura mais defensiva com o Corinthians. Vocês acham que seria o caminho do Guarani através do Careca? Nas bolas alçadas na área? O que vocês acham? Parabéns pela programação, a cada dia melhor. Vocês agregam aí qualidade, conhecimento, simpatia. E para quem está do lado de cá, ouvindo vocês, realmente é uma satisfação. Plínio, valeu, olha o Bugrão chegando, cruzamento para a grande área. Nicolas, o Careca desviou para fora. Obrigado pela companhia, pela mensagem. Fernandão, tá respondido, né? O gol foi num cruzamento, agora o Nicolas quase faz de cabeça. A bola é essa, Fernandão. A bola é essa, Ortiz, jogar nas costas de quem? Do Fábio Santos. Os quatro, além do Castro, né, são muito velhos, eles são lentos. Então agora ele tá jogando nas costas dos dois laterais e apostando na velocidade do Nicolas Ocareca e do Bruninho. E por enquanto tá dando certo, né, Ortiz? Um abraço pro Plínio e pra Fabiana. Já deixa aqui um forte abraço da minha esposa Fabiana, ouvinte e fã de vocês. E a Andréia passou a informação errada, o Fernando tá fazendo 55 anos. Tá vendo, Cleitão? O Fernando é gato. É gato, Ortiz. Foi registrado bem depois pra poder falar que é garoto, tá vendo? Aliás, eu sou o caçula da rádio. É gato também, né, o Fernandão? Porque a lataria entrega, né? A lataria, o tamanho daquela cabeça ali que tá na foto ali do YouTube entrega. E se eu tô fazendo 55, o Plínio também, Vertiz. Eu tô fazendo 96, então, né? Olha o Guarani chegando do lado direito, a jogada individual, batida pro gol, jogou pra fora. Era o Bruno Michel, Fernandão arriscou errado, né? Tomou a decisão errada, mas partiu pra cima e tentou o gol, né? E cortou ali pra dentro, né, Ortiz? Tinha dois dentro da área, mas resolveu bater ali do bico da área. Não deu aquela chapada, chutou forte por cima. Tiro de meta já cobrado, Ortiz. Boa noite, meus queridos Fabirata e Yudi na audiência. 1-0 pra nós hoje. Tá acertando o placar o Fabirata, Fernandão. Até os 10 minutos aqui do primeiro tempo, um monte de gente tá acertando, né, Ortiz? Então manda um abraço pro Fabirata, Fernandão. Grande abraço pro Fabirata. Manda um abraço pro Yudi, Cleitão. Grande abraço, Yudi. Obrigado pela companhia. O Duzão, meu grande amigo Duzão. Boa noite, amigos. Bora sofrer mais um tantinho, só um tiquinho. Nós sofre, mas não gosta, né, Fernandão? Não gosta desse trem, né? Ortiz, desse jeito aí que tá agora, não gosta de sofrer, desse jeito aí. Eu não gosto é de sofrer, que nem foi contra o Ituano, né, Fernando? Aí não dá. Não, hoje, por enquanto, esse sofrimento eu gosto. Vem Guarani, Nicolas Careca recebe no bico da grande área. Nossa, pegou torto na bola, agora deu de graça, recupera a bola o Nicolas de novo pro Guarani. Toca a bola atrás, vem Lucão ajudando lá no campo de ataque, bola tocada de lado, o Guarani vai tabelando. Leandro Vilela toca na direita de novo. Lucão abre bola no lado direito pra Diogo Matheus, ele domina, tabela com Leandro Vilela, toca atrás pro Lucão, outra vez. Lucão pra Vilela, Vilela recua mais ainda, a bola, o Guarani começa agora o jogo lá no seu campo defensivo. Ai, que bola perigosa, recuada pro Castan, ficou apertada, deu de graça pro Corinthians. Olha o contra-ataque armado, é perigoso, bola tocada na entrada da grande área, vem a batida pro gol, buscava o canto esquerdo Kozinski. Caiu meio esquisito o suficiente para dar um tapa na bola e meter para escanteio, Cleitão.
Ortiz, na jogada errada, né? Na saída errada do time do Guarani, não pode dar essas bolas pro Corinthians. Bateu de fora da área, a bola deu um pique, pra nossa sorte, conseguiu cair a tempo de espalmar pela linha de fundo. Escanteio lá pro lado direito de ataque da equipe corintiana. E eu alertei, né, Fernandão? Não que eu veja, mas todo mundo sabe, o Renato Augusto bate da entrada da área toda hora. Chapada, né, Ortiz? Uma bola perdida em domínio do Guarani. Não pode acontecer de novo. Lá vai escanteio, Ortiz. Escanteio, Fagner posicionado, faz a cobrança, joga na entrada da pequena área, no segundo pau, afasta a defesa do Guarani. Fica brigada a bola na entrada da grande área, bola recuada pelo Corinthians, recomeça no seu campo de defesa. Tenta o passe aberto, passe alongado pro Fagner na direita, cruzou de longe pra dentro da grande área, afasta de cabeça Luciano Castan, a bola fica viva na intermediária, pede uma falta, o Guarani, o árbitro não dá, fica brigada ainda a bola, agora falta no Bruninho, o Luiz Flávio outra vez não deu, hein? E a marcação do Vilela chega agora, o Vilela vai se irritar, vai dar uma butinada já, é tudo que o Luiz Flávio quer, viu? Bola enfiada dentro da grande área, no lado esquerdo, ajeitada pra quem vem de trás. Era o Roger Guedes ali, Fernandão? Chegou com perigo, hein? Se ele domina ali, era perigoso, hein? Afasta a defesa do Guarani, né, Fernando? O Lucão chegou com tudo ali pra tirar, né, Ortiz? Dá até um susto essas bolas pra bater na mão. 2 minutos, mas ele conseguiu tirar. E o Guarani não acertou o contra-ataque, Ortiz. Porque o Corinthians tá jogando em linha. Na hora o Guarani acertar, tem mais velocidade, marca o segundo. 2 minutos é uma eternidade, né, Cleitão? É 2 segundos, né, pra essa bola bater no braço. Ó, o Luiz Flávio caiu! O Luiz Flávio caiu, levanta, Luiz Flávio. Ó, o Luiz Flávio caiu, Cleitão. Belo tombo, hein? Belo tombo. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar passar, Ortiz. Olha o Corinthians, daqui a pouco eu falo. Vem Corinthians trabalhando bola pelo lado esquerdo. É ele de novo. O Renato Augusto vem com a bola, faz o passe errado. Recupera a bola o Guarani. Leandro Vilela fica com ela, toca atrás pro Jamerson, chutando o Jamerson pro campo de ataque. Ninguém do Guarani lá. Cássio quer fazer graça, domina no peito. Ele que brigou comigo um dia, né, Fernandão? Lembrando, né? Mas você também arruma em briga com cada um, o tamanho do Culpa Cássio. do Rafael Costa. Pelo amor de Deus. A culpa foi do Rafael Costa. O Atílio de Portugal. Tamo junto, planeta. Deus proteja nosso bugrão. Tá protegendo por enquanto, né, Cleitão? Tá protegendo. Agora, o que eu ia falar naquele ataque do Corinthians, Ortiz, a gente também não pode deixar passar. O Luiz Flávio já começou, porque a falta no Bruninho foi clara, né? Foi clara, Cleitão. O Bruninho levou um Fernandão ipom. me salvou agora. Levou um ipom agora. Fernandão tá esperto O hoje. Ortiz tava quase engasgando com a água aqui já, viu? Eita nós. Ó o Neto de Jaguariúna. Boa noite, bugrinos do planeta. Ó o Gambá chegando de novo. Bola tocada na entrada da grande área. Cortou a marcação, abriu na esquerda. Ganhou a linha de fundo, veio o cruzamento. Afasta a defesa do Guarani, repõe o Corinthians, a bola dentro da grande área, afasta de cabeça o Jamerson pro Guarani, bola com o Corinthians de novo, vem Corinthians chegando pelo lado direito, agora cruzamento pra grande área, atravessou toda a extensão da grande área, sobrou sozinho, Kozlinski! A bola cruzada da direita pelo Fagner, atravessou toda a grande área, Fernando Lovato, sobrou de novo pro Yuri Alberto, lá no lado esquerdo, na cara do Kozlinski, ele bateu, o Kozlinski fez um milagre, Fernandão. Uma bola passou ali na pequena área, né, Ortiz? Quando tirou, vai lá escanteio, Ortiz. Escanteio pro Corinthians, lado esquerdo, bola levantada pra entrada da pequena área, cabeçada com liberdade, era o Gil, tocou pra fora. Fica pedindo escanteio, ele deu escanteio. Oi, Cleitão, não passa à vontade o Luiz Flávio, hein? Difícil, né, Ortiz? A gente já falava que é caseiraço, né? Agora, uma jogada que lá no ano passado também já aconteceu, né? Alguém tem que colar no Gil porque ele sobe bem de cabeça. Escanteio já cobrado, a bola fica viva dentro da grande área do Guarani. Tocada pra fora, pra tiro de meta. Fica pedindo pênalti, o Gambá. Só falta ele inventar um pênalti aí também, Fernandão. Que Pelo medo, amor de Deus, hein, Ortiz? O Luiz Flávio gosta de dar umas inventadas dessa, mas graças a Deus não foi nada. Tomar conta do Gil ali, hein, Ortiz? 2 marcando ele, pelo amor de Deus. E agora era o Adson, né? Quem vinha chegando ali por trás da zaga pra tentar a cabeçada. Não alcançou, a bola saiu. Tiro de meta pro Guarani, Cleitão. Tiro de meta pro Guarani, o Adson tentava chegar pra completar, esboçou uma reclamação ali de pênalti, mas nada, tiro de meta já cobrado. Já cobrado e a bola fica pro Cássio, lá sozinho dentro da grande área. Tempo e placar. Na Arena Corinthians, lá em Itaquerão, jogados até agora 17 minutos, 15 minutos e 40 é primeiro tempo de jogo. No placar, a coisa tá linda. Guarani tem 1, a Gambazada tem 0. Daqui a pouquinho o giro, porque vem Corinthians chegando com perigo no campo de ataque lado esquerdo. Tá impedido. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br.
Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Agora a mensagem do Neto lá de Jaguariúna. Boa noite, bugrinos do planeta. Hoje com toda certeza jogaremos como contra o Santos. Time grande de visibilidade, aí temos até chance de vencer de 1-0. Por enquanto ele tá acertando o placar, 1-0. Fernandão, faz um resumo pra gente desses primeiros 15 minutos, agora 16,5 de jogo. Fernandão. Ortiz, pela escalação, acho que o Corinthians se surpreendeu com o Guarani, né? O Guarani começou marcando, marcou o primeiro gol logo com 1 minuto, teve 2 ou 3 oportunidades, e agora o Guarani também não dava pra ficar o tempo todo naquela marcação alta, né? E exatamente como fez contra o Santos. Uma marcação alta, conseguiu o gol logo no começo e depois administrou. Agora, tem que tomar cuidado ali na marcação, Ortiz. Lá vem Corinthians, ó. E olha a bola lançada pra dentro da grande área, saiu na cara do Kozlinski, pegou errado, mas deu certo a jogada ainda pro Corinthians, bola ajeitada pra trás. Vai tentar bater, não, toca de lado, trabalha a bola ainda o time do Corinthians, lado esquerdo, campo de ataque. Renato Augusto recebe, tabela, recebe de volta na lateral da grande área, o Jamerson aperta na marcação em cima dele, aperta a marcação o Guarani, Bruno Michel também fazendo sombra ali, bola tocada pra dentro da grande área, tá de costas pro gol, ajeitou, girou o corpo, não conseguiu girar o corpo. Aparece bem o Lucão, mete pra fora sem brincadeira, escanteio gambazístico, Cleitão. A triangulação foi rápida lá pelo lado esquerdo, né, Ortiz? Só que antes da bola chegar no Roger Guedes, a bola foi interceptada pelo Lucão, que jogou a bola pela linha de fundo, lá pelo lado esquerdo, é escanteio para a equipe do Corinthians. O problema de fazer gol cedo é esse, né? Falta muito para acabar o jogo, escanteio. Cobrado, lado esquerdo, a bola vai na entrada da pequena área, sobe a defesa do Bugre, afasta o perigo, tira a bola de lá. Recupera a bola o Corinthians, Fagner toca mais atrás, Cássio vai sair jogando com os pés, o Nicolas Ocareca apertou na marcação, ele deu o chutão, se livrou da bola, vai pro campo de ataque, é pra brigar de cabeça, a bola fica viva na intermediária, vai ficar pro Guarani, não, Richard Rios não alcançou, fica pro Corinthians, Renato Augusto ajudando lá atrás na marcação, bola aberta no lado esquerdo, vem Corinthians trabalhando bola, chegando no campo de ataque, é o lateral esquerdo do Corinthians, chegando o Fábio Santos, Carequinha, bola invertida agora na direita, vem o Fagner, já trabalhando bola pro time do Corinthians, vai trocando passes, o Corinthians, Renato Augusto recebe a bola, tem a marcação do Guarani, perdigueira do Leandro Vilela, não era o Renato Augusto nada, mas era o Leandro Vilela que estava marcando perdigueiramente, a bola invertida agora, lado esquerdo, evita a saída de bola, é ele de novo, é o Adson, pedala, traz a bola pro meio de campo, chega Vilela, erra o chute, errou o coice o Vilela agora, hein? Mas deu certo pro Jamerson, sai jogando errado o Jamerson, passe curto pro Vilela, e o Vilela dá um passe pra trás, armando o bote pro Corinthians, olha o lançamento, a bola batida pro gol, por cima do gol, era o Roger Guedes de novo, Fernandão, tá ficando complicado esse negócio aí, Fernando. Ortiz, o Corinthians chega em 2 situações, né, quando o Guarani erra a saída de bola, que foi o caso agora, que o Roger Guedes chutou pra fora, e em bola parada, então o Guarani precisa tomar cuidado nessas duas possibilidades. Que coisa feia, a mulher vai engolir o terço lá, Cleitão, pelo amor de Deus, hein? Que coisa, né, Ortiz? Que coisa. Mas o time do Guarani, ele tá até bem disposto no sentido da marcação. Monta 2 linhas ali, uma linha de 5, depois uma linha de 4. Só o Nicolas Ocareca que fica um pouco mais isolado quando o Guarani se defende. Mas o grande problema são os erros de passes, né, Ortiz? Olha o Guarani chegando do lado direito, fez a jogada, Bruno Michel pedalou da lateral da grande área, bateu pro gol, recuou a bola pro Cássio. Pode seguir, Cleitão. Então isso tá bem positivo. O Guarani monta uma linha de 5 no meio campo e depois uma linha de 4, fica só o Nicolas Ocareca um pouco mais isolado, sem a obrigação tanto de marcar. Então o Guarani, ele oferece muita resistência pro Corinthians. O problema é que o Guarani rouba essa bola, mas todas as vezes acaba entregando no pé do time do Corinthians. E aí quando pega a defesa do Guarani meio que desarrumada é que leva o perigo. O Guarani precisa acertar esse passe na saída. Olha o Tozen com a gente lá de Vitória, falta pro Guarani, hein? Falta em cima do Bruninho, ele não deu a falta, Fernando, ele deu só lateral. Pelo que eu vi, ele deu só lateral, mas foi uma falta. Nossa, esse Fagner é um cavalo, Ortiz. Foi 3 faltas aí, rapaz. Ele deu amarelo, inclusive. Que é isso, eu acho que ele deu falta sim, hein? Me recuso a acreditar que ele não deu falta. Se a transmissão abrir a câmera, nós descobre o que ele marcou em cima do Bruninho, né? Tá caído lá o Bruninho, hein? Tá caído, pra mim falta. O Tozen, boa noite, Planeta Guarani, bora ganhar esse jogo. Ele deu só lateral mesmo, que coisa, hein? Bora ganhar esse jogo hoje, bom trabalho e boa transmissão, abraços, um abraço, Tozen, e a transmissão tava ok pra ele lá, hein? Nicolas Ocareca tenta fazer a jogada pelo lado esquerdo, divide a bola, Fernandão, na dúvida é tudo pra gambá mesmo, hein? Impressionante, né, Ortiz? Não dá uma falta, esse cavalo
É um cavalo esse Fagner. Ele racha todas as bolas e agora uma bola dividida ali deu pro Corinthians, né, Ortiz? Brincadeira, Luiz Flávio, hein? É isso. Mário Peria, boa noite, Ortiz, Fernandão e Cleiton e a todos os bugrinos. Estamos aqui torcendo sempre pro nosso querido e amado Guarani. Vamos ganhar! E dizia que o som tá ok também. Um abraço, Mário Peria, nosso Romeiro. Um abraço pro Daniel da Califórnia, o Guilherme de Atlanta também dizendo que agora o som tá ok, sem picote, sem corte, sem nada. O Marco, o som tá ok, 1-0, gol de Nicolas sem cabelo, clone do Careca. Já errou, né, o Fernandão? O gol tá 1-0, gol do Bruninho. Ele acertou o placar, mas errou quem fez o gol, Ortiz. Tá vendo? Quis enfeitar o pavão, né, Cleitão? Deu nisso, né? Acerta o placar que tá de bom tamanho, né? Tá tudo certo, né, Ortiz? Acertando o placar, todo mundo vai ficar feliz. O Júnior de Jacareí até se empolgou aqui. Ele mandou boa noite pro Ortiz, Fernandão, Cleiton e Edinho. O Edinho tá lá em Orlando, né? Olha os gambás chegando, lado esquerdo, aperta a marcação do Guarani. Faz uma sombra ali na marcação o time do Guarani, com o Diogo Matheus. O suficiente para recuperar a bola, mas o último toque ainda foi do camisa 13 do Bugre, Diogo Matheus. O árbitro deu arremesso manual pro Corinthians, já cobrado. Vem Corinthians chegando pelo lado esquerdo ainda. Vem Corinthians, olha a bola tocada na intermediária. Atravessou toda a linha do campo, veio pro Fagner na direita, tentou o cruzamento, bateu na marcação do Guarani, saiu. É arremesso manual ou escanteio, Fernando? Escanteio pro Corinthians, Fagner de novo posicionado pra cobrança, hein? Brincadeira, né, Ortiz? O cara me manda a bola da intermediária, bate no jogador do Guarani e vai pra escanteio, tá de brincadeira também. Valeu, Júnior Jacareí, que tá ligado pra cima deles, Bugrão, e o juiz gosta de aparecer. E o celular dele tá picotando o áudio. Fagner autorizado, partiu a cobrança dele na linha da pequena área. Afasta a defesa do Bugrão. Era o Castan subindo ali, subiu bem o Castan. Afastou de cabeça e armou o contra-ataque sem querer pro Guarani, hein? Bruno Michel recebe, tá sozinho. Tem Nicolas, ele tenta um passe forçado no meio. Afasta a defesa dos Gambá, é lateral pro Guarani, então dava pra caprichar mais nessa bola, hein? Dava sim, Ortiz. Ele tentou fazer o passe em infiltração pro Richard Rios, só que a bola por baixo acabou facilitando o corte da zaga. Agora ele tem que valorizar a posse de bola. Tudo bem que tem o contra-ataque ao seu dispor, mas quanto mais tempo a gente ficar com essa posse agora, menos tempo o Corinthians vai agredir. 23 minutos e 15, 1 pro Guarani, 0 pros Gambá lá na Arena Gambá. É arremesso... Arremesso manual pros Gambá, de graça agora também. O Richard Rios quis fazer uma graça. Ô Renato Rangel, como nós estamos atrasados, ó. Golaço, dá-lhe Bugrão. E depois aquela coisa de mandar foto, imagem, não tem como, né, o Fernandão? Foto não dá pra transmitir pelo rádio, né? Só tá eu e o Ortiz vendo aqui. Hoje eu tô vendo todas as mensagens, viu, gente? Hoje eu tô aqui de frente pro crime. Se quiser mandar nudes, não manda não, que o Fernandão vai ver tudo, hein? Afasta a defesa do Corinthians. Aperta a bola, o time do Guarani recupera a bola. Bola fica viva ali no meio de campo, sobra pro Richard Rios, ele domina, põe no chão, toca mais atrás. Lucão recebe pro Guarani, abre na direita ali pra Diogo Matheus. Vem Diogo Matheus, intermediária ofensiva do Guarani, bola enfiada na direita pro Bruno Michel, domina a rente, a lateral do campo, faz o passe pro Nicolas, o Careca, ele chega em velocidade, ganha o Richard Rios, na verdade cruzamento, pegou mal na bola, afasta a zaga, reboteada, sobra pro Guarani, ainda Diogo Matheus, domina, tá de costas, toca atrás, recomeça o Guarani, domina a bola o time do Bugre, bola enfiada na direita pro Richard Rios, deixou a bola correr, ainda domina Richard Rios, recebeu a falta já, hein? Recebeu a falta do Fábio Santos na cara do Bandeirinho, o Bandeira não deu e é manual pro Guarani, Fernandão. E o Richard Rios foi ali até a linha de lateral, né, Ortiz, dominando a bola, e aí o Fábio Santos deu uma entradinha e depois tacou pra fora, mas o Guarani volta a atacar de novo depois de uma pressãozinha do Corinthians, né, Ortiz? Pois é, rapaz, pois é, e o Renato Rangel disse assim, esse Luiz Flávio é um sem vergonha, como rouba do Guarani. Eu não gosto dele, não gosto da arbitragem dele também, viu? Ó, o Edu Boca manda a mesma imagem, ó. Que maravilha! Boa noite, senhores! A Gambazada 0, Guarani 1, avante meu Bugre, o som tá ok. Aí, Edu, obrigado, meu irmão. Só o índio que eu não tenho como transmitir, né, Fernando? O índio só eu estou vendo aqui, Ortiz. Ó, o Marcelo Aguilhari, boa noite, equipe Planeta, bola ganha os Gambá, boa transmissão e é gol! Caraca, quase que ele escreve Careca, mas não, foi do Bruninho, né, Fernandão? Vai ter mudança nos Gambá já, hein? Pra nossa sorte, Ortiz, Renato Augusto sentiu o joelho ali, parece que não vai dar pra ele, não, Renato Augusto não, Maicon, esse sempre tá machucado, é o nosso Diogo Matheus esse, né, Ortiz? É o Diogo Matheus deles. Ô, Edinho, que bacana, o Edinho lá nos Estados Unidos ouvindo a gente, tá do lado de duas pessoas que eu gosto muito, rapaz. Boa noite, Ortiz, Fernandão e Cleiton. Tô assistindo o jogo aqui nos Estados Unidos e ouvindo a Rádio Planeta com os amigos Carlos Correia e Odil França. Meu corretor favorito, Odil França. Um abraço pra você, saudade do amigo.
Carlos Correia. Um abraço, Carlão Correia, seja sempre bem-vindo. Esse é o nosso humilde trabalho aqui falando de Guarani. E depois o Edinho já não aguentou, o Fernandão. Gol! O Edinho mandou um gol aí, grande Edinho, abraço pra vocês aí, direto dos Estados Unidos, Ortiz. O Júlio, boa Alteração. noite. Pera aí, Coitão, só ganhei a mensagem do Júlio aqui. Boa noite, eu apaguei a mensagem porque tinha colocado 1-0, agora mudei pra 2, tá fácil, vamos Bugre. Ambicioso, traz a mudança nos gambá aí, Coitão. Alteração não deu pro camisa 7 do time do Corinthians. O Michael tá entrando no lugar dele, 29, Rony. É um que eu não vou falar o nome também, o jogo inteiro, viu? Vem chegando o Guarani, trabalha a bola, o Bugre lá pelo lado direito. A bola sai, desviada e arremesso manual pro Guarani de novo. Lado direito, campo de ataque. Diogo Matheus posicionado para a cobrança do arremesso manual. 26 minutos e 45 de jogo. É primeiro tempo, 1 pro Guarani, gol de Bruninho, 0 pros gambá. Eita, nós. Foi o Nicolas, Fernandão. Foi o Nicolas, foi? Foi o Nicolas Ortiz. Ele pegou a tentar pegar um lateral ali do meio, no fundo da linha ali, errou. Foi dar uma de coice, Ortiz, e errou. Pelo amor de Deus, errou o coice, hein, Coitão? Aí se tem alguém atrás, pega e dá cartão vermelho, hein? Um abraço, né, Ortiz? Acabou ali não pegando nem bola, nem ninguém, e a bola correu pra sorte do Guarani, porque se pega, machuca. Daniel de Santa Rosa de Viterbo, faz eu rir não, miséria. E já manda um piruístico aqui, boa, Daniel. Pra mim, gambá e peru é tudo uma coisa só. Né, Fernando, aquela torcida perua timão não me deixa mentir, porra, tô errado? Tá errado não, Ortiz, pra nós é tudo a mesma coisa e sempre a gente vai ganhar. Hoje a gente vai ganhar, Ortiz, gente vai ganhar. Vamos, olha lá, olha o Diogo Matheus deles lá, Fernandão. Esse daí gosta de machucar. Posterior, também. Né, posterior da esquerda, né? Posterior, esse gosta também de machucar, viu, Ortiz, gosta de um DM. Olha essa entrada, Fernando Lovato, que é isso, Fernando? Olha o gambá chegando, ele não deu nem falta, hein? Olha o gambá chegando, bola tocada pra trás, Fagner domina pros gambás na lateral, lado direito, toca a bola de lado, vem pro Gil toca a bola de lado pra Balbuena, traz os gambá pro campo de ataque, meio de campo gambaístico chegando pro campo de ataque, é o Maicon. Recebe a bola, domina, abre bola na direita, aperta a marcação do Guarani, não consegue recuperar a bola, ela chega pro Fagner, invertida aqui na direita de novo. Gambazada trabalhando a bola, Fernando Lovato, sem pressa, e eu tô feliz da vida sem a pressa deles. Ortiz, sabe o que vem na cabeça agora? Aquele jogo lá no Pacaembu, eu e meu amigo Cristiano, lá vem o Corinthians, Ortiz, depois eu conto. Olha os gambá trocando passe na entrada da grande área do Guarani, já aparece Richard Rios, Nicolas Ocareca chega, foi derrubado, e o Luiz Flávio não deu falta de novo. Outra bola pro Corinthians cruzar, Fagner cruzou no primeiro pau, Jamerson afasta de cabeça e arremesso manual, dá tempo de contar, Fernando. Tava lá no Pacaembu, lembra que 3-0, gol do Léo, do Simval. Lembro desse jogo. Quando eu vi os meninos ali no banco, Ortiz, deu uma saudade daquele jogo, hein? Que a torcida do Corinthians inteira virou de costas. Eu pensei que ele ia falar que deu uma saudade do banco, viu, Coitão? Eu também achei, viu, Ortiz? Também achei que ele ia ficar com saudade do banco. Arremesso manual cobrado, a defesa do Guarani afasta, reboteada, sobra pro Corinthians de novo, bola enfiada no lado direito, vem cruzamento do Fagner no segundo pau. Ó o Diogo Matheus falhando de novo, mas deu certo a jogada, sobra pros gambá ainda, lá no lado esquerdo agora. Vai trabalhando bola os gambá, Fábio Santos, toca a bola, vem gambá chegando com perigo, lado esquerdo afasta a zaga do Guarani, sai jogando bem o Bugre, Diogo Matheus. O Guarani tá dando uns vacilos, tem hora, Fernandão, agora foi falta, não tem como não dar, né? Mas o Guarani dá uns vacilos, tem hora, parece que dá uns apagão, Fernandão, pelo amor de Deus. Né, Ortiz, olha essa falta, Fernando, olha essa chegada do Leandro Vilela, Fernando. E o Vilela tá bravo, hein, Ortiz, ó, gritou com o quarto árbitro ali, porque foi na cara do quarto árbitro, né, Ortiz? Mas esses apagões aí, parece que todo mundo fica olhando a jogada e a bola vai, você acha que vai dar, não vai. É muito esquisito os apagões aí no Guarani. Olha a outra entrada, Fernandão. Agora a entrada do Fábio Santos em cima do Jamerson. Tá batendo demais os gambá, Fernando. Estão desesperados. Estão perdidos ainda, né, Ortiz? Estão perdidos. Que é isso? Elas estão descontroladas, Coitão. Tá descontrolado, Ortiz. O time do Corinthians não tá sabendo lidar com esse placar adverso. Olha o Corinthians. Olha a batida de longe do Renato Augusto. Pretencioso agora, né, Fernandão? Bateu fraquinha, rasteirinha. Kozlinski caiu, fez fácil defesa e já repôs o Bugre no campo, Fernandão. Fácil defesa do Kozlinski, caiu do lado esquerdo. Naquela chapada do Renato Augusto, tá careca igual eu, Ortiz. E o Jamerson já errou o passe, mas o Richard Rios recupera pro Guarani. Sai tocando bola o time do Bugre aqui, lado esquerdo, domina Jamerson, toca no meio, bola espremida demais. Essa saída tem hora que eu não entendo, Fernando. Pra que tentar o passe curto na saída, sabendo que o companheiro tá bem marcado e ele tem a visão de jogo, ele tem a visão perfeita do campo, Fernandão. E outra, né, Ortiz, também não tem tanta qualidade, olha lá, começa a se perder aí dá o chutão.
É isso que é difícil, né, Ortiz? O Guarani não tem muita qualidade pra fazer essa saída da área do Guarani. Agora vai ter que dar o chutão, porque não dá pra ficar tocando aí, chamar o time do Meu Corinthians. Deus do céu, Diogo Matheus se livra da bola, joga lá pro campo de ataque, sobra pro Corinthians de novo, ó. Olha lá, falhou a marcação do Guarani, era o Diogo Matheus, foi encoberto pela bola, vem Gambá chegando, lado esquerdo da grande área já, ganhou a linha de fundo, tocou pra trás, a bola saiu, a bola saiu. Como dizia um amigo meu, é tiro de metra. Tiro de metra, mas é mais uma bobeira na saída de bola, né, Ortiz? O Guarani perde a bola no seu campo e dá a oportunidade do ataque. Então tem que saber jogar. Mas a Ortiz, agora o Alan Santos acertou um pouco ali a entrada da grande área, 12 né? do Bugre, né? Tá bem. O Vilela sai um pouquinho mais, não fica ali fazendo tanta falta, e o Alan Santos acertou ali, pelo menos até agora, né? Pelo menos até agora, boa atuação dele. Esquece esse negócio de zagueiro, hein? É um primeiro volante mesmo, né? O Alexandre Rosa, boa noite, meus amigos planeteiros. Que alegria ver o Bugre vencendo os Gambás. Vamos ganhar, pô. Gol com 1 minuto só judia, né, Cleitão? Porque tem um jogo inteiro pra segurar, né? Não dá nem pra soltar aquela vinhetinha do acaba, pelo amor de Deus. Tem todo um jogo ainda, né, Ortiz? Por enquanto, 32, 1-0 Guarani. Foi 2/3 do primeiro tempo, né, até agora. 1/3 do jogo, né, Fernandão? 1/3 do jogo. E olha os Gambás chegando. Jogada na lateral, lado esquerdo. Ganhou a linha de fundo, invadiu a grande área. Veio cruzamento no segundo pau. Afasta Castan. A bola fica viva na entrada da grande área. Bruninho não consegue afastar o perigo. A bola sobra pro Fagner. Ele passa pela marcação do Bruninho. Toca a tabela gambaística dentro da grande área. Já recebeu. Adson cruzou pra trás. Ela bateu na marcação e saiu. Escanteio pros Gambá. Haja escanteio pros Gambá, Cleitão. Pelo amor de Deus, é só escanteio pros Gambá nesse jogo. É, um atrás do outro, né, Ortiz? Mas a defesa do Guarani acabou se saindo bem novamente. O Castão um monstro, hein, por cima. Tomara que continue assim até o final do jogo. Lado direito, escanteio pro Corinthians. Pois é, rapaz, escanteio pro Corinthians. Fagner posicionado pra cobrança, autorizado, bateu perigosamente na entrada da pequena área. Afasta a defesa do Bugre. A bola reboteada sobra pro Fagner, ele passa pelo Nicolas, passa pelo Bruninho, invade a grande área, tocou pra trás, Richard Rios corta pro Guarani, toca pro Bruninho, devolve pro Richard Rios, dá velocidade na jogada, se puxar o contra-ataque agora é perigoso, hein? Defesa do Corinthians inteira desarmada, ele prende demais a bola, vai receber a falta, foi falta nele, tá reclamando. Tá reclamando do que esse camisa 29 aí, Fernandão? Pelo amor de Deus, foi 30 falta, Fernandão. Pelo amor de Deus, o Balbuena vem fazendo falta nele desde lá do meio de campo, né, Ortiz? Chegou ali na intermediária. O Rony complementou, né? E aí a intermediária, o Richard Rios acabou caindo, sofrendo a falta. Falta pro Guarani. O Guarani precisa ter a bola mais no ataque, Ortiz. Tá louco, viu? E ó, o Marco tá te zoando aqui. Parabéns, Fernando. Excelente jogador de biribol. Ele salta mais que o Diogo Matheus. Aí, Fernando. Ah, mas dentro da água, né, Ortiz? Dentro da água tudo fica mais fácil, né? A água não tem impacto, né? Tudo mais gostoso, tudo mais fácil, né? Falta pro Guarani, hein? Falta lá no lado direito, Diogo Matheus de um lado, Bruninho do outro. 34 minutos de jogo, é primeiro tempo. 1-0 pro Guarani, gol do Bruninho. Quem vai bater aí, Fernando? Acho que é o Bruno Michel. O Bruno Michel e o Diogo Matheus na bola, Ortiz. Que é os dois eu sei, eu só não sei quem vai bater, né? Eu acho que é o Bruno Michel. Bateu o Diogo, meteu a bola tentando a cabeça do Vilela ali, afasta a zaga, pega o rebote, Richard Rios tenta o cruzamento em cima da marcação, a bola sai, arremesso manual pro Guarani. Não foi falta não, Fernandão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Renato Augusto tá de brincadeira, hein, Ortiz? Tá de brincadeira. Só falta ter dado arremesso manual pros Gambá, Fernandão, que é isso? Deu arremesso lateral pro Guarani, Ortiz, mas a gambazada ficou... Arremesso manual já cobrado, bola na grande área, afasta a defesa do Corinthians, recupera a bola o Guarani, bola tocada lá atrás pro Castan, o Castan sai tocando de lado com o Lucão, domina a bola o Lucão, tem Diogo Matheus aberto na direita, ele tá no círculo central, recua de novo pro Castan aqui no lado esquerdo da defesa do Guarani, Castan de costas pro campo de ataque, toca pro Kozlinski quebra essa bola daí, Kozlinski, é isso, chutão do Kozlinski, tirou o perigo. A bola fica pra brigar ali de cabeça, o Bruninho pulou 2 Gillette agora, Fernandão. E o Fagner foi no corpo do Bruninho, né, Ortiz? Como tem sempre, que ser, né? Exatamente. O Fagner é um cavalo, pelo amor de Deus. É isso aí. Olha o Guilherme Sampaio, ainda é cedo, mas tô gostando do posicionamento do Alan Santos. Jogando firme, protegendo bem a zaga. Função parecida com a do Bruno Silva em 2021. Esse Fagner é um cavalo, é um canalha. A mão coça pra quebrar a cara desse moleque. É só entrar em campo, né, Fernandão? Mas sem o juiz ver, senão dá vermelho. Se não dá vermelho, a gente já fica desfalcado. Já não tá fácil 11 contra 11, né?
Isso aí, o Ricardo Marques manda um áudio. Pera aí, Ricardão, deixa a bola dar uma parada aqui. Vem chegando o Gambá pelo lado direito. Camisa 37 dos Gambá parte pra jogada individual. Perde a bola. Era o Duqueiroz tentando a jogada ali, a bola saiu. É tiro de metra pro Guarani. Vamos ouvir o áudio do Ricardo Marques. Aí, galera, hoje a gente não perde esse jogo não, cara. O time tá desfalcado, mas na arena do Lula, o Alexandre de Moraes tá no ataque nosso, velho lá. É o Alexandre de Moraes, mano. Não tem como confundir o cara, velho. Não tem como perder isso aí. Valeu, Ricardo. Deus te ouva, né, Fernandão? Que a gente não perca, mas mais ainda, que a gente ganhe, né? A gente não pode nem empatar, Ortiz. Vamos ganhar, estamos ganhando. Se Deus quiser manter ou ampliar, Ortiz. Eita, ó o Nicolas Ocareca, ele deixou um cotovelinho ali, sorte que não pegou. Dá uma olhada pra você ver, ó. Deixou um cotovelinho ali, sorte que não pegou, mas foi arremesso manual de graça pros Gambá, né, Fernandão? Não precisa, né? Perigoso, né, Ortiz? De repente o VAR vê alguma coisa ali pra dar cartão pro Guarani a 2 minutos, né? Meu filho Matheus assistindo o jogo no Planeta comigo. Manda um abraço pra ele, o Alexandre Rosa. Então um abraço pro Matheus, filho do Alexandre Rosa, e ele também é amigo do Eduardo Marvadão. Manda um abraço pra ele, Cleiton Vendemiato. Matheus, filho do Alexandre Rosa. Grande, mas grande abraço pra você, Matheus. Obrigado pela companhia. Tamo junto, né, Fernando Lovato? Um abraço pro Matheus. Um abraço pro Matheus. Escanteio ali pro Corinthians, hein, Ortiz? 37 minutos. Já teve uns 500 escanteios, Gambá, nesse primeiro tempo, hein? Cobrado no primeiro pau, a bola saiu baixa, levantada pra dentro da grande área. Kozlinski falhou em cima da linha, corta a zaga do Bugre, mas não tá valendo nada. O árbitro deu falta. Ufa! Então, confesso pra você que eu fiquei com medo dessa, viu? Ah, gelou a espinha, né, Ortiz? A bola ficou ali, o Kozlinski saiu, acabou ali caindo, levou vantagem o jogador do Corinthians, mas aí o Luiz Flávio acabou marcando a falta pra sorte do Guarani, que tinha tirado a bola literalmente em cima da linha. Falta do Roger Guedes no Kozlinski. É, falta do Roger Guedes, ele é perigoso. O Kozlinski subiu fora do tempo, por sorte o árbitro pegou um toque, um encontrão ali dos dois, né, Fernandão? O Kozlinski foi nítido, né, Ortiz? Olhando pra bola somente. Ele não viu a sorte que o Luiz Flávio... Sorte não, foi falta, mas o Luiz Flávio poderia não dar, né? E aí o Alan Santos na cobertura ali tirou da linha do gol. Mas é perigoso porque o Kozlinski foi olhando somente a bola, né? Não olhou quem tava ali do lado dele. Isso aí, daqui a pouco o Fernando Lovato vai ganhar uma mensagem aqui, já tá aberta pra ele já. Olha os Gambás chegando pelo lado esquerdo de novo, vai tabelando, aperta a marcação o Guarani, boa, recupera a bola o Bugre, no rebote a bola sobra ainda pro time dos Gambás. Bola aberta no lado direito, Fagner de novo, esse cavalo com a bola nos pés, hein? Ele toca a bola atrás, é o jogador que acabou de entrar agora, é o Duqueiroz. Duqueiroz toca a bola lá no lado esquerdo. Vem Gambá, trabalhando bola. Que eles não tenham pressa, né, Fernando? Continue nesse toquinho de bola aí. Ih, agora sim, é perigosa, ó, bola lançada pra dentro da grande área, lado esquerdo, bem, Lucão. Tá bem o Lucão, tá bem o Castan, tá bem a defesa do Guarani por enquanto, Fernandão. Tá bem, né, Ortiz, na cobertura, mas aquelas bobeiras, né? A bola por trás do Diogo Matheus ali, que não fez a cobertura, graças a Deus do Lucão, e é uma bola que poderia ser pênalti, né, Ortiz? Mas graças a Deus ele foi bem na bola e tirou. Lê essa mensagem que tá aí na tela pra você, Fernandão. Boa noite, Ortiz, boa narração, programa top, 10. Diz para o Fernandão parar de ser muquirana e abrir aquele uísque. Aqui quem vos fala é o Xuxa e Jaciara, pelas estradas do Brasil. Vamos, Bugrão. Meu cunhado, Wellington Xuxa. É, o cunhado, Cleitão. Dizem que se cunhado fosse bom, não começava como começa. Complicado, hein? Paga o uísque dele, Fernandão. Quem mandou perder o truco? Fernandão, tem um monte de gente no YouTube lá e você não deu nenhum oi pros caras até agora, Fernando. Você tá preguiçoso, Fernandão. Vamos lá, Pera aí, olha os Gambás chegando. Bola na entrada da grande área, afasta a defesa do Guarani. Olha o rebote dentro da grande área, girou o corpo, bateu pra fora. Por cima do gol, o Guarani marcou a distância, tá caído ali. É o Roger Guedes de novo, é perigoso esse cara, Fernando, não pode dar espaço pra ele, Fernando. Ele dá um trabalho danado, né, Ortiz, o Roger Guedes ali, o Lucão foi tirar com a mão, não conseguiu, e deu, com a mão, com o pé, e aí sobrou pra ele, graças a Deus, bateu embaixo da bola, e a bola subiu, tiro de meta pro Guarani, Ortiz. Ó, o Ken Rock do Bom lá no YouTube, vamos Bugrão, Derek sem previsão de volta, sem, nós não temos nada de informação, né, Fernandão? Nada, lá vem Guarani, Ortiz. Vem Guarani chegando do lado esquerdo, domina a bola Jamerson,
Tá na lateral da grande área, toca pro Nicolas, o Careca dentro da grande área, ganhou no pé de ferro, tenta fazer uma jogada de futsal ali, o Nicolas 3 na marcação em cima dele, perdeu a bola de graça, né, pro time do Corinthians, que tenta armar o contra-ataque. Camisa 8 do Corinthians, Renato Augusto, domina a bola lateral, lado esquerdo, campo de ataque, aperta a marcação, Guarani não, deu espaço, bola tocada na meia agora, vem Corinthians, a troca de passes é perigosa. Corinthians vai trabalhando a bola. O Corinthians parece um time meio morto, né? Parece que não quer nada, de repente vem uma pifada, né? Renato Augusto de novo, encarou a marcação do Jamerson, agora a bola tocada dentro da grande área. Volta pro Renato Augusto. Jamerson, era o Bruninho, na verdade, ajudando ali na marcação. Bruno Michel ajudando na marcação. A bola fica de graça de novo pro Renato Augusto. Ele recebe de volta na intermediária. Vai bater pro gol? Não, fez um cruzamento no segundo pau. Fagner ajeitou de cabeça. No primeiro pau aparece Castan, mete a cabeça na bola. Opa, fica pedindo falta ali, o árbitro deu só tiro de meta, não deu falta. Mais uma chegada perigosa dos Gambá com 41 agora, Fernando. Ortiz, o problema do Corinthians, né, ou de qualquer time da capital, é o que você falou, parece estar morto ali, mas são jogadores de qualidade, né, qualquer hora pode aparecer aí, deu escanteio, que coisa, escanteio pros Gambá, Fagner posicionado para cobrança no lado direito. Vamos tirar agora, Guarani, 41,5, bola levantada para a entrada da pequena área, o Gil apareceu de cabeça, pegou mal. Gil não vai fazer gol em nós hoje não, Cleitão, chega. Não, chega, né, Ortiz? Ele ganhou mais uma pelo alto, só que jogou a bola por cima do gol. Agora, é impressionante, Ortiz, não dá pra deixar passar. Mas foi falta clara no Castan, no lance que originou o escanteio, Ortiz. Paulo Rigo, lá do Dixei, está no YouTube. Bora, Guarani, bora, Paulão. O que me diz de Ivan Alvarinho? Cara, a gente não diz muita coisa porque a gente não viu muito dele, né, Fernandão, até agora, né? Até agora zero, né, Ortiz? Ele entrou ano passado fora de posição e até agora só no banco de reservas. Poxa, agora ele tá cobrando nós aqui, Fernandão, só fala do Zap, é porque o nosso canal de comunicação é o WhatsApp, o Ken Rock. Tubão. Se você observar aí na própria chamada, a gente tem o número do WhatsApp pra interação, né? A gente passa de vez em quando aqui, mas o nosso forte é o WhatsApp, né, Fernandão? Exatamente, olha lá, o Bugrino Literário também tá aqui, pra cima deles, Bugrão, José Roberto Barreira, Fernandão, Marcos e Cleiton, Rafael Trajano de Godoy. Vamos pra cima, Bugrão, 1-0 pra cima dos Gambá. Tinha lá o Vai Gambá lá, deu errado pra ele, que é paciente do Fernandão, Gabriel, né? Tamo junto, Clínica o quê? Clínica Vida, hoje é Bugrão, valeu! Diretamente de Laguna Santa Catarina, Cleitão, conhece a Clínica Vida? Mas conheço e muito, depois a gente pede o patrocínio. É o meu cunhado que é pediatra, Ortiz. Um grande abraço pro doutor Mauro Fernandes da Silva. Já falei, ó, se cunhado fosse bom, patrocinava nós, né, Cleitão? Porra! A gente só precisa convencê-lo, Ortiz. Então olha a batida de longe, a bola passa lambendo a trave direita do Kozlinski. Quase, os Gambá empata, Fernandão. Que perigo, que chute de longe, a bola saiu perigosamente à direita. Numa bobeira agora do Alan Santos, né, Ortiz? Uma bobeira do Alan Santos, perdeu a bola ali, o Rony meteu um foguetaço ali do lado direito, mas o Kozlinski estava na bola, mas foi difícil, foi forte o chute, né? Ai, Cleitão, como diria Thiago Matheus, eu fiquei todo arrepiado. Ah, deu uma arrepiada, né, Ortiz? Bateu de fora da área com muito perigo. O Kozlinski estava no lance, mas a questão é essas perdidas de bola. Mais uma vez, uma saída de bola errada do Guarani, que custou ali uma finalização perigosa, né? É isso aí. Olha o Gambá de novo chegando pelo lado direito em velocidade, hein? Para na jogada, prende a bola enfiada na meia. Tocou na entrada da grande área pro Renato Augusto, ele abriu na esquerda, vem a batida pro gol em cima da marcação do Jamerson. Aparece Richard Rios, mete a bola pra fora. É o 56º escanteio pros Gambá no primeiro tempo, Fernando. Ortiz, se fosse torneio início, a gente tava perdendo, né? Mas o Guarani perde muita bola, mais uma perdida para dar um contra-ataque pros Gambá e quase fez o gol. Mais um escanteio, Ortiz. Um abraço pro André Decelli no YouTube. O André, boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernandão. A gente não faz mais bullying, né, Fernandão? É o André do Centro, Ortiz. Grande abraço. Ex-produtor da Rádio Planeta. 45 minutos, escanteio cobrado, a bola viaja na entrada da pequena área, vem a cabeçada do Gil, ela sai. À esquerda do Kozlinski, que perigo, Cleitão. Eu vi de novo a viola em cacos, Cleitão.
A gente fica de cabelo arrepiado, né, Ortiz? A verdade é que o Mozart precisa perceber isso e colocar alguém para marcar o Gil que seja capaz de disputar com ele. Tá ganhando todas pelo alto. Para nossa sorte, mais uma vez ela passou rente à trave, foi lá pela linha de fundo e vamos até 48 mais 3 de acréscimo. O Gustavo Sequeira, ok, tá perfeito o som, Dali Bugre, obrigado. O Ederson Amaral, tá tranquilo. Bora Bugrão, Dali Bugrão, tamo junto. Gustavo Cerqueira também. O Ederson comemorando o gol. José de Moraes Neto, tá ok. O André também comemorando o gol. Rafael comemorando o gol. Marco Barros. Eu ia cornetar o Bruninho, não deu tempo, Fernandão. Bruninho se antecipou a eles ali, né, Ortiz? Manda o resto aí, Fernandão. O André também fala, Cleiton andou sem óleo. Marco Antônio, juizão caseiro que só. O Leandro com bandeirinhas verde e branca. Senhor Josué, esse a gente não vai falar, que ele fez aqui um hater. Gustavo Duarte. AEI Minas Gerais é Guarani, Ortiz. AEI Minas Gerais é Guarani. Olha os gambás chegando pela direita. Fagner toca a bola, recebe no meio de campo, toca a bola atrás pro Renato Augusto. Ele inverte a jogada, lado esquerdo, vem Gambá, a pegada é perigosa, hein? Passe por trás da marcação, tá na lateral da grande área, já aperta a marcação, o time do Guarani com Jamerson, descolou o cruzamento, a defesa do Guarani afasta no rebote, sobra de novo pro Corinthians, domina a bola agora Renato Augusto, bola enfiada na direita pro Fagner, Jamerson aperta a marcação, não consegue ficar com a bola, Fagner segue com ela, inverte a jogada, joga na esquerda, na lateral da grande área, vem a batida pro gol, olha lá! No segundo pau, com toda a liberdade do mundo. Deu ruim. Mas o Fernandão, aí ficou fácil demais, né, Fernandão? O Guarani deu um espaço desgraçado pro tal do Roger Guedes, ali não tinha impedimento, não. Ninguém marcou o cara, Fernandão, ele só teve o trabalho de cutucar pro gol com o gol aberto. E a bola cruzou 3 vezes, né, Ortiz, na área, não, deixaram cruzada, o Jamerson deixou cruzar, a bola veio aqui pra esquerda, sozinho bateu ali, e o Castan falhou, né, Ortiz? Não acompanhou o Roger Guedes, que nas costas do Castan, sozinho, cutucou pro gol. E no finalzinho, Ortiz, 47, o Corinthians empata. Castan foi marcar o jogador, mas não marcou a bola, né, Cleitão? A bola veio no segundo pau, onde ele tinha que estar marcando, né? Tava livre o Roger Guedes, né, Ortiz? Agora, uma bola como essa que o Fagner cruzou, você também não pode deixar lá do outro lado o jogador do Corinthians pegar livre, leve e solto para só fazer o cruzamento, né? Uma falha geral do sistema de marcação do Guarani. Tá empatada a partida, o Guarani agora precisa retomar a postura, porque acabou recuando demais e deu todo o campo do mundo pro Corinthians, né? A tal da desatenção que pode custar caro, né, Fernando? Um jogo até então, o Guarani com o placar na sua mão, ganhando o jogo de 1-0. Tentava segurar o placar ali como podia, foi dando espaço, vem uma falha dessa e toma o gol de empate praticamente no último lance da partida na primeira etapa. E no único jeito que o Corinthians chegava, né, Ortiz? Em erros do Guarani e bola cruzada. Cruzou 3 vezes, a bola passou pela área do Guarani. Guarani falhou em uma, o Castan falhou em uma e o Roger Guedes. A gente falava, né, Ortiz? Parecia um time morto, mas quando aparece ali, marca o gol. E agora o Fagner deu uma cacetada no Vilela, que pelo amor de Deus, Ortiz. Terminou a primeira etapa, 1 pros Gambá, 1 pro Guarani, Cleiton Vendemiato. Vamos ver se alguém do Guarani fala na saída ali, Cleiton. Vamos lá, Ortiz, vamos ver se alguém fala ali na saída de campo. Roger Guedes está conversando ali com o pessoal do Paulistão Play ali. Fim de jogo, 1-1 nesse placar parcial na Arena Corinthians. Fernando, é lamentável, viu? Lamentável, porque o Guarani fez o gol com 1 minuto de jogo e tomou o gol faltando 1 minuto para acabar o jogo, Fernandão. Impressionante, né, Ortiz? Assim, todo mundo falava, mas o Guarani recuou, não é? O Corinthians também pressionou o Guarani, né? E o Guarani mais uma vez nos erros de saída de bola. Muito erro de saída de bola e bolas cruzadas. Você sabe, né, Ortiz? O Cleitão tinha até falado, o Gil tinha ganho em várias. E aí em uma ia acabar dando certo. Infelizmente, faltando 1 minuto, deu certo. Bom, o canal Premier mostrou só a entrevista do Roger Guedes, né? Vamos torcer pro canal, Paulo. Olha lá, vai falar o jogador do Guarani, daqui a pouquinho a gente põe no ar, é o Bruninho, autor do gol do Guarani. Também os caras têm uma criatividade, hein, Fernandão? O autor do gol vai dar entrevista sempre, né? O autor dos do gol dos dois times, né, Ortiz? Cada um deu o seu depoimento, daqui a pouco vem o Bruninho
Dac marcou o gol com 1 minuto de jogo, Ortiz. 1 minuto de jogo, rapaz. O Guarani fazia 1-0 pra cima dos Gambá. Gol do Bruninho, frita a língua do Ortiz, frita a língua de todo mundo. Aí faltando 1 minuto, toma o empate. Vamos ouvir o Bruninho. Vou chegar já aqui e te peço essa pergunta depois com o pessoal do Guarani. Já tá chegando o Bruninho aqui, que foi o autor do primeiro gol, que saiu na frente o Guarani, mas acabou tomando esse gol no final. Vamos ver o que ele vai falar sobre isso aqui. Vitória parcial, sofrer esse gol no finzinho do primeiro tempo. Nossa equipe ela veio com esse propósito de pressionar alto. A gente conseguiu fazer o gol assim nos primeiros minutos. Claro que a gente fica chateado de tomar um gol no final, mas acredito que o jogo está bem aberto. A gente esperava essa pressão do Corinthians, deve estar jogando em casa cheia. Mas vamos voltar para o segundo tempo ligado para buscar a vitória. Esse gol aí não vai dar aquela desarmada não, né? Voltar a cabeça erguida no segundo tempo, tentar voltar a ficar à frente no placar novamente? Exatamente. Contra o Santos a gente começou jogando, fazendo gol. E no início do segundo tempo nós fizemos gol também. Nossa equipe é preparada e qualificada. O mental tem que estar forte para a gente voltar e fazer o gol e sair com a vitória. É isso aí. Obrigada. Vai... Aí, Fernando Bruninho lamentando o gol sofrido no finalzinho da primeira etapa. E prometendo que o Bugre tem condição de voltar e fazer um gol logo no comecinho do segundo tempo também. E a repórter foi feliz, né, Ortiz? Isso não vai desarrumar o time do Guarani, né? E ele fala que não, entrar ligado, como entrou no primeiro tempo, no comecinho ali, fazendo uma marcação alta, que a defesa do Corinthians também já deu indícios que é fraca, né? Então precisa apertar mais. Vamos lá, Ortiz, o Guarani tem condição de ganhar esse jogo sim. Só deixando um abraço pro Bruno Senna também, mandando mensagem aqui. Valeu, Bruno, tá dizendo que ia ser 2-0, já não dá mais, né? Agora vai ser 2-1, se Deus quiser, né? É isso aí, um abraço, meu irmão. Bom, vamos dar aquela girada, Cleitão Vendemiato. Vamos para um rápido intervalo aqui. Na volta vem você e o Fernandão comentando essa primeira etapa de, por enquanto, 1 pro Guarani, 1 pro Corinthians. Infelizmente a Gambazada buscou o empate, então vamos dar aquela respirada? Vamos lá, a gente vai ouvir os patrocinadores. Ô Maurinho, cunhadão, de repente bota a Clínica Vida aí também. Vai ser muito bem-vindo. A gente volta rapidinho. 2 minutinhos e 22 segundos. Um show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, economia e qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É arroz e pisos, você em primeiro lugar. Arroz e pisos. Bugre Online é o seu programa diário de informações aqui na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta-feira a gente abre os microfones ao 12:30 e vamos para 1 hora de notícias, resenha, opinião, entrevistas. Tudo que rolar no Bugre você tem no Bugre Online. É só acessar a Rádio Web Planeta Guarani e se manter bem informado. Compartilhe com todos os seus amigos, venha conferir. Bugre Online, o nosso programa de notícias da Rádio Web Planeta Guarani. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Boa noite, Bugrão. É o nosso programa especial da Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta você tem sempre a melhor resenha, o melhor bate-papo, sempre descontraído, de bugrino para bugrino, contando para você as novidades e debatendo com todos os nossos amigos. Venha conferir. Boa noite, Bugrão. Esse é para você não perder absolutamente nada. Toda segunda, quarta e sexta às 8 da noite. Às terças e quintas, das 19 às 21 horas. Esse é o Boa Noite, Bugrão. Esse programa tem tudo, menos pauta. Não perca. Guarani! Estamos de volta no intervalo aqui da Rádio Planeta Guarani. A Guarani marcou o gol logo a 1 minuto e sofreu depois no último minuto do primeiro tempo.
mas de certa forma uma boa partida do Guarani até uns 30 minutos do primeiro tempo. Depois o Guarani abaixou um pouco a marcação, que é normal, não tem como manter a pressão lá em cima o tempo todo. O Guarani tentou buscar os contra-ataques ali, mas o Corinthians veio numa marcação forte também, tentando fazer o possível, e o Guarani tentou, sofreu ali até quando deu, e no finalzinho, infelizmente, o Ortiz bem que falou durante o jogo, nesses times com qualidade é difícil. Então o Guarani foi lá, tentou com todas as formas, no final deu uma bobeira ali, o Corinthians empatou. Tomara que o Guarani volte bem no segundo tempo, surpreenda o Corinthians de novo, busque um gol e ganhe esse jogo. Cleitão, primeiro eu quero saber o que você achou dessa nova formação do Guarani. O Guarani começou bem, depois o Corinthians foi dominando, mas fala as suas impressões desse primeiro tempo, meu amigo. Fernandão, o time do Guarani começou bem a partida, e começou bem a partida por conta de alguns fatores, né? É óbvio que a gente sente a falta ainda do meia de criação, né? Ele fez falta sim, principalmente porque depois do Guarani encontrar o seu gol logo a 1 minuto de jogo, o time do Guarani teve todo o contra-ataque à sua disposição, principalmente até os 30 minutos, como você bem destacou aí. Mas por que o Guarani conseguiu se haver bem nesse primeiro tempo? Se houve bem, principalmente porque a gente corrigiu um defeito crônico nosso, que era ajustar esse sistema de marcação no meio-campo a partir da entrada do Alan Santos. Isso fortaleceu o Guarani e fez com que o time do Corinthians tivesse muita dificuldade de entrar na defesa bugrina, né? O Alan Santos realmente deu esse maior cuidado, essa maior proteção para o sistema defensivo do Guarani. O problema do Guarani, para mim, foi 2. O primeiro foi que o Guarani acabou deixando muitas vezes o time do Corinthians chegar na sua área no momento em que ia sair tocando a bola. A saída de bola do Guarani continua um problema que está atormentando a vida do Mozart, né? E aí isso muitas vezes coloca o Guarani em maus lençóis. Em segundo, Fernandão, eu entendo que houve falha sim do Castan ali na marcação, Roger Guedes tocou sozinho, mas uma bola não pode cruzar toda a extensão da grande área e chegar lá do lado direito, como foi no gol do Corinthians, e a gente não ter ninguém marcando por aquele lado. A bem da verdade, todas as vezes que o Fagner tentou construir algum lance de perigo para a equipe do Corinthians lá pelo lado de ataque, do lado direito de ataque do time do Corinthians, a gente teve até que bem na marcação, né? O Jamerson mais uma vez não aparece tanto no ataque, mas está fazendo uma partida segura lá no seu sistema defensivo. Agora o problema é quando a gente ataca quando o Corinthians ataca pelo lado esquerdo, porque daí o Diogo Matheus ele tem muita deficiência nessa marcação e é por ali que o Guarani está passando apuro. Se o Guarani conseguir anular um pouco esse lado esquerdo de ataque do Corinthians, que é muito forte ali, porque o Roger Guedes, apesar de ter feito o gol lá pelo lado direito, se movimenta muito pelo lado esquerdo junto com o Renato Augusto, talvez o Guarani sofra menos. E aí é tentar buscar, é tentar jogar a bola, tentar fazer um jogo parecido com o que o Guarani fez no primeiro tempo, pra gente conseguir marcar um gol e sair com a vitória. Ô Cleitão, essa coisa que você fala pelo lado direito faz muito sentido, porque várias vezes a gente viu o Ortiz aqui narrando, o Lucão chegando na cobertura, né? Muitas bolas nas costas ali do Diogo Matheus e o Lucão chegando na cobertura. Eu sou muito essa coisa da base, né? E acho que como a zaga do Corinthians é muito lenta e já de idade, né? Já uma idade avançada, tanto o Gil como o Balbuena, principalmente o Fábio Santos, que não tem velocidade, de repente colocar alguém ali pela direita, o Theo ou o Rafael com velocidade, com moral, para chegar e fazer um elemento surpresa. Você faria alguma substituição nesse intervalo? Apostaria na molecada? O que você faria, Cleitão, para tentar voltar ao Guarani daqueles 25, 30 minutos do primeiro tempo? Colocaria sim, o Fernandão. Eu tiraria ali o Bruno Michel, que até começou bem, conseguiu em alguns momentos seu desafogo, mas depois dos 30 minutos, até pelo ritmo frenético da partida, já acabou dando sinais ali de um pouco de cansaço, já não acompanhou tanto as descidas ali do Fábio Santos pelo lado esquerdo, e aí sobrecarregou o Diogo Matheus, que já não é aquele primor no sistema de marcação. Para mim, de repente, uma entrada do menino Theo ali poderia produzir algum efeito, porque ele tem velocidade, ele tem técnica, né? É um jogador que tem um bom domínio ali com a bola nos pés. Então, por que não, de repente, tirar o Bruno Michel e lançar a mão do Theo ali, o menino da base?
Até porque o Bruno Michel também não brilhou, né, Ortiz, no ataque, na defesa ali. A gente viu o Corinthians chegando muito pela esquerda ali com o Adson, com o Renato Augusto caindo ali muito, até o Yuri Alberto, o Roger Guedes. Yuri Alberto é bom. E o Guarani teve muita dificuldade, principalmente pelo seu lado direito. De repente alguém para dar um pouco de qualidade ali pelo lado direito, para assustar um pouco. Na verdade, o Guarani teve dificuldade de marcação pelas duas laterais, né? Tanto o Diogo, você falou do Jamerson e tal, mas o Jamerson, apesar de estar mais recuado, o Jamerson também não consegue fazer uma boa marcação. Durante a transmissão a gente narrou várias vezes o Fagner recebendo a bola com espaço para fazer cruzamento. A bola cruzou muito a grande área do Guarani. Essa é a verdade, a bola cruzou muito a grande área do Guarani. O Corinthians mostrou aqui veio. O Corinthians disse, eu vou cruzar a bola na grande área. E o Guarani em nenhum momento foi capaz de impedir esses cruzamentos e essas descidas pelas laterais do Corinthians. Vocês estão falando aí de botar menino da base, eu botaria o Neilton na volta para o segundo tempo. Também. Acho que o Neilton já tem condição de jogar mais tempo do que da última vez, né? Eu voltaria com o Neilton, traria um toque de mais qualidade, mais habilidade também pela extrema, né, pelo lado esquerdo de ataque do Guarani, e podendo ajudar o Richard Rios na armação da jogada, porque o Neilton também pode fazer um quarto homem de meio campo, Fernandão. Além disso, Ortiz, eu tiraria o Bruno, de repente pensando no Neilton, tiraria o Bruno Michel, deslocaria o Bruninho lá pela direita e o Neilton pela esquerda, para ficar uma jogada individual do Neilton, é importante, e de repente um pouquinho mais para frente um Theo ali para dar velocidade e também incomodar, né, Ortiz? O Guarani a partir dos 30 minutos não incomodou mais a defesa do Corinthians, e isso deixou eles à vontade para vir pressionar o Guarani no campo do Guarani, e foi aí que o Guarani começou a perder a bola na saída de bola. Pois é, faltou um pouquinho de abacaxi pro Guarani nesse primeiro tempo, então 30 minutos bons, e nos últimos 20 minutos de jogo aí, podemos arredondar, porque o jogo foi até os 48, o Guarani deu espaço pro Corinthians e permitiu que a bola cortasse, cruzasse toda hora a sua grande área ali, viu, Cleiton? É verdade. E apesar desse domínio do Corinthians, dessa presença no ataque, o time do Corinthians também não faz uma grande partida, né, Ortiz? O Guarani estava até marcando certinho, apesar dos espaços pelas laterais, algo que a gente já vinha falando, inclusive no Bugre Online hoje pela manhã, né? A gente alertava desse perigo das jogadas laterais da equipe do Corinthians, que é algo muito forte mesmo da equipe da capital. Então, o Guarani, o grande problema do Guarani foi que talvez ele tentou administrar o jogo cedo demais. Quando chegou aos 30 minutos, me parece que o Guarani recua para poder dar campo pro Corinthians, tentar sair no contra-ataque, e não conseguiu mais depois dos 30 minutos, e aí aceitou essa pressão corintiana, né, como que querendo administrar. O preço que ele pagou foi alto, né, tomou o gol já nos acréscimos. Bora lá, vamos com as mensagens aqui, pagar um pouquinho de WhatsApp. O Duzão, o Guarani não ganhou uma no meio, de verdade, a segunda bola ficou toda pro Corinthians, o Guarani não conseguia, né, não conseguia. Depois ele disse que eu falei a real, o Guarani estava sendo muito bombardeado na área, e não tem ninguém para cortar essas jogadas. Pois é, a bola atravessava toda hora a nossa grande área ali perigosamente. O Corinthians teve várias oportunidades de cabeça e o gol não saiu de cabeça, mas saiu numa jogada atravessada dentro da grande área, com liberdade no segundo pau, e teve toda a liberdade do mundo ali o Roger Guedes para tocar a bola para o fundo do gol sem nenhuma marcação. Falha de marcação do Guarani, né? Mais uma mensagem aqui do Júnior de Jacareí, é meu celular, o Telegram que tá fazendo isso. Careca tá muito ruim hoje, Careca e Bruninho muito ruim, calma Júnior, nós vamos virar não, vamos fazer o segundo, né? O Dantas chegou atrasado, tô atrasado, mas vamos lá, gol do Bugre. Aí vem o PQP, tô assistindo pelo Premiere e conectado na Rádio Planeta. Pô, o Dantas comemorou gol na hora do gol dos Gambá. Pelo amor de Deus, Fernandão. Aí não dá, hein, Dantas, tá muito atrasado. Pelo amor de Deus, Dantas. Ó, o Tosin, ele fez mais ou menos a minha leitura de jogo. O Guarani, enquanto pressionou mais em cima, tava jogando bem, de igual para igual. Nos 10 minutos finais começou a errar a saída de bola, mas o Corinthians começou a pressionar mais a saída. Não foi um mau jogo, mas dá para melhorar, concordo, totalmente. O Cleitão traz duas mudanças, né? Acho que tem duas no Corinthians ou uma só, né? O Cleitão traz pra uma gente só, Ortiz. Daqui a pouquinho, Cleitão. Lebrão de Pindorama, boa noite, família Bugrina. Alvarinho no lugar do Diogo Matheus, urgente. Só se for para reforçar a marcação, né? Só se for para reforçar a marcação pelo lado direito da defesa do Guarani. De contrário, não vejo outra possibilidade para que isso aconteça. Tá quase tudo pronto lá, a bola vai rolar para o segundo tempo. Faltaram algumas mensagens e daqui a pouco o Fernandão vem dando atenção pro pessoal do YouTube, senão eles ficam bravos, hein, Fernandão? Deixa comigo, Ortiz. Já, quando você der autorização,
aqui a gente começa a falar da galera do YouTube. Vamos lá, vai começar a segunda etapa lá no Arena Itaquera, lá no Itaquerão. Saída de bola agora pertence ao Guarani, viu, Fernandão? Você tava certo, a saída de bola foi dos Gambá no primeiro tempo, viu? É que a câmera não mostrou, né? Tava fechada, né, Ortiz? Agora Nicolas, o careca, posicionado ali, vai fazendo seu aquecimento, trilha o apito, árbitro. Bola rolando para a segunda etapa e o Cleitão traz agora pra gente a mudança dos Gambá, Cleitão. Alteração na equipe gambazística, saiu camisa 37 do Queiroz, vai pra cima o Corinthians, coloca camisa 20 Juliano. Juliano é meia, é atacante, é perigoso, tem também um bom chute de fora da área, Fernando. E tem uma boa entrada na área, né, Ortiz? Ele pisa muito na área ali, vai atrasar um pouquinho o Renato Augusto pro meio de campo. O Renato Augusto estava quase de meia mesmo, mais pela esquerda. Tomara que o Guarani consiga saber lidar com essa situação aí e ganhar o jogo, Ortiz. Tomou o gol, agora tem que se reequilibrar e fazer o segundo, né? Vem chegando os Gambá, hein? Lado esquerdo, de novo. Roger Guedes, parte pra cima da marcação, tocou pra entrada da grande área, afasta a zaga, reboteada, sobra pro Corinthians de novo. Bruninho se atrapalhou, conseguiu e perdeu de novo a bola. Bruninho, Richard Rios briga por ela. Fica brigado agora, uma falta dupla ali, o árbitro nada deu, mandou o jogo seguir. Falta de novo, ele não deu. A batida pro gol, Kozlinski. Ô, Luiz Flávio. Bom, primeiro ele não deu falta nossa, né, Fernandão? Depois não deu falta em nós e tá valendo tudo, né? Olha, Ortiz ali no meio de campo, na intermediária, parecia desafio ao Galo de domingo de manhã. E a bola sobrou ali pro Juliano, que chutou. E o Kozlinski bem colocado agarrou, Ortiz. Lá vem Corinthians. Não quero fazer previsão não, mas foi que o cara chuta de fora da área e ele na primeira já mandou a sapata, hein, Cleitão? Pelo amor de Deus. Ortiz, o time do Guarani tem que ficar ligado nessa saída de bola, né? Não pode dar campo pra equipe do Corinthians, não, porque eles são perigosos, principalmente nesse arremate de fora da área. Isso aí, o Corinthians vem chegando de novo, campo de ataque, bola tocada aqui na esquerda pro lateral esquerdo corintiano, Fábio Santos, ele parte pra cima da marcação, não, toca a bola, sai jogando, Roger Guedes recebe, pediu falta, pediu o árbitro dá, Fernandão, o nosso pode bater que não é nada. Impressionante, né, Ortiz? O Richard Rios nem chegou, nem pegou, né? Tava disputando a bola ali e deu a falta e lá vem Corinthians, Ortiz. Roger Guedes de novo, toca a bola pro Renato Augusto na entrada da grande área, tabelou, recebeu a bola dentro da grande área, os Gambá, afasta a defesa do Guarani, toca pro Jamerson, o que o árbitro parou o jogo ali, rapaz? Ele deu perigo de gol, ele deu uma falta pros Gambá que só ele viu, Cleiton Vendemiato, pelo amor de Deus. Ortiz, é impressionante, porque ele ia fazer a menção primeiro de apitar e não foi falta mesmo. Depois, na sequência, ele acabou deixando a bola rolar, dando uma vantagem. E aí, depois que o Guarani toma a bola, ele acaba voltando atrás e marcando uma falta de 2 minutos antes. É impressionante como é caseiro esse Luiz Flávio de Oliveira. Eu só espero, assim, que ele tenha dado uma bola ao chão e parado o jogo para atendimento médico, porque falta não foi, né? Falta não foi. O Renato Augusto segue na jogada e aí há o choque. Mas o jogador do Guarani não pega o Renato Augusto, ele é que se confronta com o jogador do Guarani, foi isso, ele vai dar bola ao chão agora, permitiu apenas o atendimento médico com 3 minutos de jogo. Boa noite, meus amigos, é o Bruno Melo, uma pena esse gol sofrido nos acréscimos do primeiro tempo, vamos manter o foco e voltar com a mesma pegada para buscar a vitória, o Neilton vem aí, é 3-1 do Grão, tomara, olha aí, tá confiante ele, Fernandão. É isso aí, tem que ter confiança, o Guarani não fez um mau primeiro tempo. A gente sabe, né, Ortiz, jogar contra o Corinthians lá, eles vão pressionar, não tem como. E aí, mesmo assim, o Guarani surpreendeu nos 30 primeiros minutos. Depois, aí, não teve jeito. Então, o Guarani não pode cair nessa armadilha de recuar muito o time. Lá vem o Guarani, Ortiz. Guarani na saída errada do Corinthians, recebeu a bola do Bruno Michel, o Nicolas para a jogada, perde tempo, toca a bola pro Diogo Matheus, vem como se fosse o meia, Diogo Matheus toca a bola na direita, é ele, Bruno Michel, tenta ganhar o bico da grande área, recua a bola pro Diogo Matheus, tem liberdade, o Diogo ele toca curtinho, sai trocando passes do time do Guarani, campo de ataque, lado direito, Alan Santos meteu a bola pra grande área, cruzamento errado, torto, afasta a zaga gambazística, a bola fica brigada aqui na direita, Lucão tira o perigo, ganhou, aleitou, hein? A bola ganha altura, não ganha distância, recupera a bola o time do Corinthians no círculo central, Corinthians vai tentando se organizar, a bola tocada na esquerda, vem mais Corinthians, Fernandão, parece que o desenho do jogo não mudou pro segundo tempo, Roger Guedes traz o Corinthians pro campo de ataque, de novo lado esquerdo, Fernandão. O Guarani é muito preocupado em marcar, né? Obviamente tem que marcar, mas quando tem a bola tem que sair pro jogo, o Guarani
teve o contra-ataque ali com o Bruno Michel, tem que partir pra cima e acabou recuando. Então o Guarani tem que partir pra cima, principalmente em cima do Fábio Santos. Roger Guedes recebe a bola no lado esquerdo, inverte a jogada lá na direita pro Fagner dominar e dominou, deu um balãozinho pra cima do Jamerson, se recupera bem o Jamerson. Recupera a bola pro Guarani, passa pela marcação, foi derrubado. Na cara do Luiz Flávio de Oliveira, Cleiton Vendemiato. Eu desisto desse juiz, Cleiton. Não tem condição, Ortiz. O que ele puder fazer para poder ajudar os gambás, ele vai fazer. É impressionante. Olha o Guarani como chegando, tudo a Leandro favor do Vilela Corinthians. tocou pro Nicolas, o careca, ele recebe de volta, tabelou com a defesa, escorregou, tropicou, caiu, perdeu a boa chance, recebe a bola ainda o Bruno Michel pro Guarani. Toca mais atrás pro Richard Rios, Richard faz chegar na direita pro Diogo Matheus, cruzamento dele, cruzou errado pra grande área, afasta a defesa do Corinthians. Recupera a bola o Guarani com o Richard Rios, perdeu uma grande chance o Nicolas Careca, Fernandão, escorregou sozinho dentro da grande área. Teve 2 oportunidades de tocar, né, Ortiz? Nenhuma das 2 ele tocou, mas na segunda... E olha o Jamerson apanhando da bola, Fernandão. A bola veio quicando, né, Ortiz? Mas ele recebeu a falta ali, e aí ele, em vez de ele cair, ele quis levar vantagem, olha lá. Ele recebe a falta e aí vai sair catando cavaco. Não pode, tem que tocar a bola. O Nicolas Careca hoje não tá tocando a bola, Ortiz. Ah, meu Deus do céu, perdeu, foi uma grande oportunidade. O Jota de Campinas, boa noite, amigos. O Guarani jogou bem. Sufoco dos Gambá é normal, que não pode entregar a bola com facilidade, gerar o contra-ataque dos Gambá. Pra cima deles, Bugrão, abraços. Que foi tudo que o Guarani fez, né? Na reta final do segundo tempo. Vem mais Gambá, ó. Renato Augusto, toca a bola. Troca passes o time do Corinthians, bola enfiada aqui no lado esquerdo, domina a bola. O Fábio Santos põe no chão, toca pra trás. Roger Guedes. Na linha demarcatória no meio de campo, Roger Guedes abre bola no lado direito para Renato Augusto, ele faz o passe, faz a pifada, tabelou, a bola vai chegando pro Fagner lá na lateral, lado direito, campo de ataque, ele passa pela marcação, toca mais atrás, recebe de volta, devolveu a bola de calcanhar, olha o cruzamento pra grande área no segundo pau, pelo amor de Deus, Guarani, assim não dá, assim não dá. Deu ruim, deu ruim. Olha, Fernando, só muda o autor do gol e a finalização, porque o lance foi o mesmo. É a mesma jogada, dessa vez a bola atravessou toda a grande área, ninguém do Guarani marcou. Apareceu o Fábio Santos com liberdade no segundo pau, com gol aberto. De cabeça, meteu a bola no fundo do gol do Kozlinski. O Guarani tá brincando de perder gol, de perder jogo, Fernando Lovato. O Jamerson e o Bruninho daquele lado não conseguiu marcar. Perdeu de cabeça ali com o Yuri aberto. E o Diogo Matheus de novo, né? E Diogo Matheus não fez a cobertura ali. O Fábio Santos chegou, só desviou do Kozlinski. Um gol muito parecido com o primeiro, Ortiz. A diferença é o autor e a forma, né, Cleitão? A jogada foi basicamente a mesma. Basicamente a mesma, Ortiz. A jogada construída lá pelo lado direito de ataque da equipe do Corinthians, a bola cruzou tudo, não tinha Diogo Matheus, não tinha o Castan, não tinha ninguém, só observando o deslocamento ali da bola, sem chances pro Kozlinski. O time do Corinthians vira em 2 bobeiraças da zaga do Guarani. Pelo amor de Deus, gente, que isso, o Guarani sai ganhando o jogo de 1-0 em 2 lances fortuitos, entrega 2 gols pro time do Corinthians, Fernando. O Corinthians já é perigoso por natureza. Se você falhar na frente dos caras, você vai tomar gol mesmo, porra. Ortiz, e você cantou a bola antes, né? Guarani volta como acabou o primeiro tempo, né? Muito atrás e a chance que teve não concluiu em gol. O Nicolas Careca perdeu o gol, perdeu o contra-ataque. Então, bobear contra time grande, tanto na zaga como no ataque, aí é pedir pra tomar, né? O Marco diz aqui que o Diogo Matheus não marca, não apoia. Volta Matheus Ludic, Bruninho e Michel, Bruno Michel inoperantes. Cruzamento do Bruninho pra grande área, olha a cabeçada, a bola passa! Ai, meu Deus, cabeçada do Bruno Michel, a bola saiu lambendo a trave direita do Cássio. Teve toda a liberdade do mundo, o Fernando tava sozinho dentro da grande área com gol aberto. A bola saiu lambendo a trave direita do Cássio. Ortiz, eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando o Derek perdeu aquele gol lá em Santo André. Não pode perder. Cara a cara, de frente com o goleiro. Era só tirar, eles querem tirar demais. Acerta o gol. Da velocidade que ele bateu, acertar o gol é gol. Aí quer tirar demais. Não pode perder um gol desse, Ortiz. O Cássio nem se mexeu, Cleitão. O Cássio não sairia sequer na foto. Não ia sair sequer na foto, Ortiz. E aí o time do Guarani perde uma grande oportunidade que num clássico você não pode perder. O Guarani até cria as oportunidades, mas esbarra na sua própria limitação. Tinha tudo. Se ele testa reto a bola agora, o Cássio não vê nem aonde a bola entra. Tamanha velocidade da cabeçada.
Demilson de Amparo, boa noite. Vamos, Bugrão. Vamos. Acerta a cabeçada e faz o gol, né, Demilson? Um abraço, amigo. Ô, Guilherme Sampaio. Otis, vi você pelo YouTube agora. A barba já tá crescendo, meio caminho andado. Larga a mão de Gilete e bora começar a nova fase de Bugre. Ano passado foi o segredo da reação. Ortiz, o náufrago. Deus que me perdoe. Eu fiz a barba sexta-feira passada, Fernandão. É barba de uma semana isso aqui, pô. Não, chega de promessa, pelo menos por enquanto, né, Ortiz? Chega do Ortiz fazer... Faz outra promessa, Ortiz. Não vou fazer promessa nenhuma, não. O Moza que se vire aí, conserta esse time, porque tá uma barba a defesa agora. A gente elogiou tanto o sistema defensivo do Guarani nas últimas partidas, né? Ver a defesa e entregar o jogo dessa forma, né, Cleitão? E o Diogo Matheus bota 2 na conta dele, né? Bota duas na conta do seu Diogo Matheus já, Cleitão. Pode botar, Ortiz, pode botar, porque é impressionante como ele não acompanha fechando ali os jogadores que fecham pelo lado direito da marcação do Guarani. Todas as bolas que cruzam, e isso a gente tá falando desde o jogo contra o Santo André, porque também foi a mesma coisa e ele não ofereceu resistência na marcação. Pois é, Fernando Lovato, tem escanteio pros Gambá, Fernandão? Não, arremesso manual cobrado pelo Guarani, bola de graça, o árbitro agora marcou falta. Dá um giro aí no YouTube, Fernandão, senão os caras xingam nós de novo. Vamos lá, Ortiz, dando um giro aqui no YouTube. O Marco Antônio, o Guarani parou de jogar ou o Corinthians começou a jogar mais? 2-0 Bugrão, o Libertário, não, Marco Antônio. Não foi por falta de aviso, tinha 15 minutos que eles estavam só no ataque e o Guarani errando na saída de bola. Vamos pro jogo, Fernandão, peraí, o Guarani chegando no campo de ataque, lado esquerdo, bola enfiada pro Jamerson, rente a linha lateral e faz bom passe na lateral da grande área, é pro Bruno Michel, tá de costas, Bruno Michel, a bola desviada pela defesa do Corinthians, sai. É arremesso manual pro Guarani, Fernandão. Só registra os nomes, Fernandão. Não dá tempo de ler mensagem. Vamos lá, ó. Bungas Fungas, João Felipe Santana, Júnior Samba, Gilemite e o Júnior Samba também mandando um monte junto com o Marco Antônio. Um abraço pra todo mundo que tá lá no YouTube da Rádio Planeta Guarani. Arremesso manual cobrado pelo Jamerson, a bola vai pra grande área. Afasta a defesa do Corinthians de cabeça. Sobra de novo pro Jamerson, ainda lá de esquerdo, campo de ataque. Tem mais Guarani no campo de ataque. Domina a bola o time do Bugre. Acho que é o Alan Santos ali com a bola dominada. Toca a bola um pouco mais atrás. Diogo Matheus fazendo a função de volante. Agora atrás do Bugre pelo lado direito. O Richard Rios um pouco mais aberto. Vai trocando passes o Guarani. Alan Santos inverte a jogada na esquerda pro Jamerson. Botou no peito, botou na grama. Encarou a marcação do Fagner. Recupera o Fagner. Recupera a bola de novo o time do Guarani. Alan Santos toca a bola pro Diogo Matheus. Diogo Matheus, camisa 13. Vai jogando como meia o Diogo Matheus nesse momento, hein? Toca a bola pro Bruninho. É Bruninho não, perdão. Bruno Michel para Diogo Matheus. Diogo Matheus para Bruno Michel de novo. Lado direito. Ele encara a marcação e recua a bola de novo. Recomeça o Guarani. Diogo Matheus para Richard Rios. Jogando aberto pelo lado direito. Richard Rios toca a bola de volta para o Diogo Matheus. Recomeça o Guarani no campo de defesa. Lucão. Diogo Matheus. Richard Rios. Diogo Matheus de volta. Outra vez Lucão. Diogo Matheus, o Guarani vai trocando passes, Fernando. É uma fábula de passes agora do Guarani. E trocando, apesar de no campo adversário, mas trocando passes sem objetividade, né, Ortiz? Bolas laterais, lá vem Guarani. Só aumenta a estatística, né? Exatamente. Só aumenta a estatística, mas estatística não ganha jogo, né? Bola invertida para o Diogo Matheus na direita. Ele parte agora, parece um pouco mais objetivo. Toca a bola. Alan Santos abre bola na direita. Boa chegada do Bruno Michel. Encarou a marcação, tocou mais atrás para o Diogo Matheus. Escolar o cruzamento, ela vai para o Nicolas cabecear. Cabeceou torto. Tô achando que é o Gênison, hein? Então, o Gênison não vem entrando Tô também, achando não, que é o Gênison. É o Gênison, Cleitão. Gênison tá em campo pelo Guarani, viu, Cleitão? E eu vou buscar aqui qual foi a alteração, porque eu confesso que eu não vi, não sei se a televisão não pegou, mas até agora nada de anúncio. O Gênison tá em campo com a camisa número 9. Só acho que podia botar o Neilton já, 13 minutos já dá tempo dele entrar. Pois é, cara, pois é. Então, toca um pouquinho aí a transmissão. Caiu a nossa câmera aqui, não sei, talvez tenha acabado a bateria do celular, não sei. Toca um pouquinho aí pra eu ver lá. Ô, Portiz, vamos lá então. Vinha tentando sair ali pro campo de jogo a equipe do Corinthians. Cometeu a falta ali no lado direito o Diogo Matheus. Falta em cima do Renato Augusto. É falta pra equipe do Corinthians que vai sair jogando no campo de defesa. E o Lázaro vai lá conversando com o lateral Fábio Santos. Vai tentando posicionar o time do Corinthians que vai sair jogando lá no seu campo de defesa. A bola é tocada pro Gil ali dentro da meia-lua. Ele sem pressa nenhuma vai dominando. O Guarani não pressiona. E o time do Corinthians
Corinthians vai gastando o tempo de jogo. Ele faz o passe lateral aqui um pouco mais adiantado com o Fábio Santos, ele toca na meia, domina a bola, o time do Corinthians vai tentar se mandar pro contra-ataque, tá passando lá pelo lado direito o Fagner, ele prefere o toque um pouco mais à frente no círculo central com o Adson, ele recua a bola, volta a bola toda no campo de defesa, vai sair jogando lá no campo de defesa o Balbuena, ele abriu pro Fábio Santos aqui no lado esquerdo, tenta o lançamento em profundidade, chega primeiro ali o Lucão, afasta a bola, mas a bola ainda sobra com o Corinthians, o Roger Guedes tá ali dominando a bola, chegou bem o Richard Rios sem falta, limpo, fez ali o domínio, tomou a bola e vem saindo pro campo de ataque a equipe do Guarani, saiu jogando errado, domina a bola, o camisa número 8, Renato Augusto, já toca um pouco mais atrás, o time do Corinthians não consegue sair com a bola, é impressionante como o Guarani toma a bola, mas não consegue engatar ali uma sequência no contra-ataque, quem sabe agora, domina a bola Richard Rios, ele tá pressionado no meio de 3, toca a bola com o Diogo Matheus, ele faz o toque lateral ali com o jogador número 3, que é o Lucão, o Guarani tem dificuldades, aperta a marcação a equipe do Corinthians, agora sim, vem saindo, vamos, rapidez Guarani, rapidez, vai tocando bola, o Jamerson já invadiu ali o campo de ataque, vem conduzindo a bola, ele para no bico da grande área, faz o passe lateral, o Guarani vem tentando pressionar a bola, recebe a bola um pouco mais à frente, agora o Bruninho, ele partiu, deixou a bola com o Jamerson, fez o cruzamento, afasta a zaga do Corinthians, a bola ainda sobra no meio de campo com o Alan Santos, ele vem conduzindo o Guarani pro campo de ataque, vai lá Ortiz. Diogo Matheus recebe a bola pro Guarani, cruzamento pra grande área, afasta a defesa, Alan Santos domina de novo, tá vendo o delay? Então nós estamos atrás de você hoje, ó. Alan Santos recebe a bola pro Guarani, vai trocando passes do Bugre, Diogo Matheus abre bola na direita, domina a bola, Bruno Michel, cruzamento dele pra grande área, afasta a defesa do Corinthians, Fernandão. Ortiz, só pra confirmar a alteração, saiu camisa 11, Nicolas Ocareca, e entrou camisa 9, Genison. E voltamos no YouTube, hein? É, alteração que aliás a TV não mostrou, né, Cleitão? Pelo amor de Deus, os caras parecem que só tem Corinthians em campo, porra. Fiquei vendidaço aqui, viu, Ortiz? A gente viu a finalização do Genison lá, né, naquela cabeçada pra fora, e aí quando a gente viu o Genison já tava em campo, não mostrou quem foi que saiu, quem foi que entrou, impressionante. Graças a um dos 15 celulares do Ortiz, a gente tá de volta, né, Fernandão? Um acabou a bateria, tinha o outro de reserva, né? Eu não sei de onde sai tanto celular aqui na casa do Ortiz, viu? Troca passos do time do Corinthians em 16 minutos e meio, é segundo tempo, placar 2 pro Corinthians, 1 pro Guarani, o Guarani saiu na frente e os Gambá viraram, vamos tentar pelo menos o empate primeiro para depois partir pra vitória, mas primeiro tem que empatar, né, Cleitão? Não tem gol que vale 2, infelizmente pra nós, né? Infelizmente não tem, Ortiz, e por mais que o Nicolas Careca ali também não tenha conseguido luzir, não sei se o Genison é o homem capaz de fazer essa virada pro Guarani e buscar esse empate. Para mim o Guarani precisa de velocidade nessa transição, tem se oferecido as laterais do campo para a equipe do Guarani, principalmente lá pelo lado esquerdo com o Jamerson nesse segundo tempo. Eu colocaria o Neilton no lugar do Bruninho, que é o cara que tem a capacidade do drible de partir para cima da zaga corintiana. É isso aí, vamos voltar aqui pro nosso WhatsApp então, Fernandão, pagando a mensagem do Duzão. Os últimos minutos ficou preso na defesa, o Guarani dava chutão, dando bola de graça pra Gambazada, tentando sair jogando. Atrás não passa do meio de campo, que fase! O Guarani tá com muita dificuldade na transição, né? A transição do Guarani realmente não tá funcionando hoje, viu? O Demilson de Amparo diz aqui que o Richard Rios cansa rápido. Você tá sentindo o Richard Rios cansado, Fernando? Não, por enquanto não, Ortiz. O time inteiro decaiu, a verdade foi essa. Não fisicamente, mas tecnicamente. Eles se deixaram se bater pela imposição do Corinthians. E não pode acontecer. E o Renato Augusto agora quer apitar o jogo, né? Ele vira pro árbitro, fala que tá recebendo uma falta atrás da outra. Vai jogar bola. Vai jogar bola, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha o Edinho mandando pra gente em texto. O Diogo Matheus é café com leite, 2 gols nas costas dele, e o Ludic tá no Sampaio, e por menos que isso o Ludic foi fritado, né, no ano passado, por conta do gol do Bahia, que foi nas costas dele também, né, Cleitão? O Matheus Ludic pode ser fritado, o Diogo Matheus não, né? Sempre assim, né, Ortiz? Impressionante. E impressionante como ele continua sendo incontestável por parte da comissão técnica, né, Ortiz? O Diogo Matheus tem muita dificuldade. Tanto é que o Corinthians sabe disso e força todo o jogo pelo lado dele. Apesar de ter participação direta no lance do gol do Guarani. A jogada foi dele pela direita, o cruzamento dele foi muito bom, o Nicolas tentou de bicicleta, o Bruninho apareceu no segundo pau para tocar pro fundo do gol. Mas aí tinha 1 minuto de jogo também, se não correr com 1 minuto, vai correr quando, né, Fernando? Ele fez um bom cruzamento, né, Ortiz, no gol do Guarani. O que é mérito, mas também depois não fez mais nada.
E o Corinthians sabe tanto que eu falei até no intervalo, né? Quantas vezes o Ortiz aqui narrou o Lucão ali fazendo a cobertura dele, né, Ortiz? É isso aí. Vem Guarani tentando chegar no campo de ataque. Jamerson recebe na lateral, lado esquerdo, toca a bola atrás. O Guarani vai tocar, vai recuar a bola pro Kozlinski, rapaz. Vamos lá, vamos com o nosso amigo aqui, o Renato Rangel. Tira esse Diogo Matheus. Valeu, Renato. O Roberto, lá do Matão. Boa, Ortiz. Como pode ter um lateral tão ruim assim? 2 gols, 2 falhas dele. Se o Mozart não reforçar o lado dele, vai tomar mais. Pois é. O Corinthians está descendo. O Corinthians está buscando, né? O Dantas, atrasei a mensagem porque estava configurando o Premiere no Note. Fernandão falando desafio ao Galo domingo de manhã. Entregou o Galo. Entregou. É gato sim. E depois o Dantas tá bravo já porque o Guarani tomava o gol. E olha o Corinthians chegando de novo. Bola tocada na entrada da grande área. Virou o corpo, bateu o Kozlinski. Caiu no canto direito o Kozlinski, fez a defesa na finalização do Yuri Alberto. Bateu bem o Yuri Alberto, Fernandão. A bola foi perigosa, o Kozlinski caiu bem, fez a defesa. Lance de centroavante, né, Ortiz? Recebeu ali na entrada da área, limpou, não tocou, enviou o lance, abriu e lá vem Guarani pela direita. É o Everaldo, né, que tá narrando pelo Premier, né? O Dantas, ele diz aqui, esse Premier é muito puxa-saco da torcida dos Gambá, mas com o Everaldo narrando. Jogo dos Gambás, tinha dúvida que os caras iam ficar promovendo a torcida gambazística, Cleitão? Ah, nenhuma, né, Ortiz? Ainda mais sabendo do histórico do Everaldo, né? O Libertário eu não chego a esse ponto, não. Eu acho que o Guarani não faz uma má partida. O Guarani tem limitações. Fato é que o Guarani tem limitações, tá? Mas a mensagem dele, vem Guarani, Diogo Matheus, toca a bola, Bruno Michel, gira o corpo, fez bom passe, dominou, bateu pro gol, Bruninho! Recuou a bola pro Cássio, Fernandão. Fez uma bela jogada o Guarani, né? O Diogo Tava valendo tudo, Fernandão. Era só fazer o gol, Fernandão. O Diogo Matheus ali pro Bruno Michel, que deu pro Bruninho. Ele poderia ter tocado aqui pro Gênison do outro lado, resolveu bater. Muito fraco, né, Ortiz? Nossa. Fez cosquinha na mão do Cássio. Aí a mensagem do Libertário. Essa turma tá de brincadeira, da diretoria até o jogador no campo, estão brincando com a camisa do Bugre. Olha o Corinthians chegando, bola na grande área, já chega bem, Lucão, toma a bola. Bola fica ainda com o Corinthians, tocada pra trás, resvalou por último no Roger Guedes, saiu. Tiro de meta pro Guarani, mas eu não acho que o Guarani faça uma má partida, Fernando. O Guarani tem limitações. É um time limitado, mas longe de fazer uma má partida. Não, faz uma partida ok, né, Ortiz? Uma partida... Pra ganhar do Corinthians tem que jogar mais do que ok, né? Exatamente. O Guarani saiu na frente, fez os 30 minutos bem e depois recuou. E recuar na arena lá do Corinthians é complicado, né, no Itaquerão, faz toda a pressão. Então isso fez... E aí, alguns jogadores, né, Ortiz? Algumas posições o Guarani precisa melhorar um pouquinho. É isso aí. Ô, Júlio, Neilton já, vamos incendiar esses gambás. Vem Richard Rios, pega o Guarani lado direito. Encarou a marcação e perdeu. O Richard Rios tá numa noite não tão feliz, Fernandão. Eu não diria desgastado fisicamente, ele tá tecnicamente abaixo do que já produziu pelo Guarani, viu? Tá tentando algumas jogadas e não tá concluindo, né, Ortiz? E com isso tudo, Ortiz, fica claro que o Neilton não tem condição de jogar meio tempo, né? Porque já devia ter entrado ali, ou no lugar do Bruninho, ou do Bruno Michel, qualquer um, já devia ter entrado. E pra mim fica claro que ele não tem condições de jogar pelo menos meio tempo. O Guilherme Sampaio, nenhuma novidade, né, Guilherme? Transmissão clubística e torcedora dos Gambás. Simplesmente não anunciaram a substituição do Guarani. O narrador se abriu como uma flor nos gols dos Gambás. Ridículo, parecia o planeta Gambá. E olha o Guarani chegando no cruzamento da esquerda. Nas mãos do Cássio, pode falar, Fernando. Ortiz, aqui ó, no YouTube o Marco Antônio fala, no Premiere apareceu a informação da substituição embaixo do placar, então a gente não viu a substituição, ele percebeu ali, a gente que não percebemos e fomos ver só no susto quando o Gênison tentou o cabeceio. O tentando finalização e na hora cantei, né, mas também estamos em 3 na transmissão, nenhum dos 3 vê, pô. É brincadeira também, estamos de sacanagem, hein, Cleitão, porra. Precisamos ficar mais atentos, né, Ortiz? Eu confesso que não percebi mesmo, não. O Corinthians sai trocando passe lá no seu campo de defesa e o Leandro, 2 gols nas costas do Diogo Matheus. Depois ele manda uma hashtag fora Mozart. Pelo que falou, sim. Pelo que o time tá jogando hoje, talvez não. O Guarani deu 2 gols pro Corinthians, errou quando não podia errar. Tá pagando o preço dos erros, né, Fernandão? E essa é a verdade, né? E no segundo gol, né, Ortiz? Agora a gente acabou de pegar um contra-ataque ali com o Nicolas, o Careca, que entregou ali o lance. Escorregou, né? Dentro da grande área. E acabou entregando o lance ali, né? E aí o Corinthians veio pra cima e marcou o segundo. Contra o time da capital é difícil. Era pra ser o 2-1 pra nós, então se o Nicolas o Careca segue na jogada, consegue se equilibrar e fazer o gol, virou 2-1 pros caras na sequência da jogada, né?
É a grande diferença, né, Ortiz? Perdemos essa chance com o Nicolas Careca, poderíamos já estar com 2-2 na cabeçada do Bruno Michel. A diferença é essa, o Corinthians conseguiu chegar 2 vezes e fez 2 gols. O Guarani fez um só e já perdeu pelo menos 3. Todo respeito, pessoal, calma, muita hora nessa calma, viu? O Neto tira o Mozart e manda o Diogo Matheus junto. O Guarani faz uma partida meia boca. Respeito, Neto, respeito bastante a sua opinião, mas discordo. Vem 2 mudanças lá, Fernandão. Rafael vai entrar no Guarani. A base vai entrar em campo, Fernandão. As substituições que a gente pedia, né, Ortiz? O Bruno Michel. A gente não, você. Né? Que eu pedia. O Bruno Michel e o Bruninho estão bem cansados, né, Ortiz? Correram bastante, já estava na hora. Aliás, um pouquinho antes, uns 5, 10 minutos antes. Pois é, vem chegando o Corinthians, hein? Jogada do Corinthians aqui na esquerda. A bola chegou ali pro Roger Guedes. Ele tenta o cruzamento, bateu no braço do Richard Rios e o árbitro viu e deu. Falta pro Corinthians, vem mais bola na grande área do Guarani, Cleitão, e vem as 2 mexidas aí, Cleitão. É isso, Ortiz. Daqui a pouquinho vai entrar ali o camisa 26, Rafael. Também vai entrar o 7, Neilton. A gente vai acompanhar aqui quem vai sair. Para a entrada do Neilton vai sair o camisa 12, o Alan Santos. Ó, vai para cima o Mozart agora, hein? Alan Santos, camisa 12, tá saindo. Para a entrada do camisa 7, Neilton. Daqui a pouco a gente traz aí quem é que vai entrar no lugar, quem é que vai sair para a entrada do Rafael. Bruno Michel. É o camisa 19, é o Bruno Michel. Bruno Michel tá fora para a entrada do Rafael Casabranca, camisa número 26 pelo Guarani. Ou Rafael Freitas, já deram tanto nome para esse menino, né? Boa sorte para ele, né, Fernandão? Que faça uma boa partida e faça o gol do empate do Guarani no mínimo. Boa sorte, né, Ortiz? O Guarani agora fica com Vilela, Richard Rios e Bruninho. Eu vou tentar dar uma leitura desse meio de campo aí do Guarani, viu? Partiu pra cobrança o Renato Augusto, meteu a bola na cabeça do Gil, ele cabeceou por cima do gol. Mas novamente teve liberdade, Cleitão. Cabeceou sozinho o Gil de novo, Cleitão. De novo o Gil, né, Ortiz? Quantas vezes o Corinthians cruzar, quantas vezes o Gil vai cabecear? Pra nossa sorte, tá errando todas, mas é impressionante como ninguém consegue fazer uma marcação eficiente pro Gil não cabecear essa bola. Guilherme Sampaio disse que ele também não viu a mudança, viu? E mesmo porque o narrador deveria ter anunciado junto com a informação e não fez. É que pra gente nem ia mudar muito, né? Porque a gente não tem áudio durante o jogo, Guilherme, mas eu confesso que eu só vi quando ele desviou a bola ali, viu? Vem o Guarani chegando pelo lado esquerdo, o Rafael na sua primeira participação, bola pro Jamerson, cruzamento dele pra grande área, afasta a zaga. Arremesso manual pro Guarani, agora vem 2 mudanças gambaísticas, hein? Vai entrar o Romero e o Cantígio, vamos ver quem vai sair no time dos Gambá. Agora vai perder qualidade os Gambá, se Deus quiser, viu, Fernando, com as 2 mudanças. Com certeza, Ortiz, vai perder qualidade e vai entrar 2 gringos aí. E o Guarani agora vem pra cima, Ortiz, com Leandro Vilela, Richard Rios e Bruninho de meia e Rafael Casabranca e Neilton pelas pontas. É isso aí, vem Guarani chegando pela esquerda, é o Rafael ali na jogada. A segunda dele, partiu pra cima da marcação, a bola bateu no Fagner, o juiz que bateu nele. Tá dando arremesso manual ou tá dando impedimento dele, Fernandão? Acho que é arremesso manual, né? Acho que arremesso manual. Ele foi tentar fazer a jogada, acho que a bola resvalou nele, saiu pra lateral e agora substituições no Corinthians, Ortiz. Vem 2, o Cleitão traz pra gente já. Lembrando a vocês, a gente faz o pré-jogo e o jogo no YouTube com imagens e o pós-jogo só na rádio, né, Fernandão? Então, pro pessoal que não tá acostumado, tem o link aí na descrição da nossa live, é só clicar no link, você vai pro Radiosnet e ouve a nossa transmissão do pós-jogo com a entrevista coletiva, os nossos comentários e muita interação pelo WhatsApp, né, Fernandão? É isso aí, Ortiz, a gente faz aí o pré-jogo e o jogo com a nossa imagem, chega de gente feia no pós-jogo, né, Ortiz? Aí tem dó deles, né? Pelo amor de Deus. E aí chega pro pós-jogo no Radiosnet aí com o link na descrição da live. É isso aí, você está na Rádio Web Planeta Guarani, meu amigo. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio Planeta Guarani. Não mude, não desligue, essa é a melhor. Guarani! Olha, Fernandão, ele viu um impedimento do Rafael naquela jogada, viu? E o Corinthians já vem pro campo de ataque. A bola sobra pro Renato Augusto. Aparece a marcação do Neilton ali na sua primeira participação no jogo. Toca pra fora, arremesso manual pro time do Corinthians. Vem Corinthians ainda, campo de ataque. É o camisa número 24. Ele entrou agora há pouquinho no jogo, Fernandão. É o Cantígio. Toca a bola atrás, o time do Corinthians recebe de volta o Cantígio na lateral esquerda. Bola enfiada pro Fábio Santos, domina Fábio Santos, toca pro Renato Augusto, vai pro solo, pede falta e o árbitro encosta nos caras, é falta, pelo amor de Deus, Cleiton Vendemiato, eu não aguento mais isso, Cleitão.
É impressionante, né, Ortiz? Só encostar, os caras marcam a falta. Rapidinho as alterações. Saiu camisa 28, Adson, para a entrada do número 24, que é o Cantígio. Saiu o 9, Yuri Alberto, para a entrada do Romero com a camisa 11. Silvia Peixoto, vai ser culpa da torcida de novo ou o técnico que não sabe substituir na hora certa? Boa, se eu estivesse lá eu perguntaria isso pro Mozart, Fernandão. Exatamente, né? Se a culpa seria da torcida de novo, né? E ele demorou ali até pelo menos... porque hoje não tem torcida, né? Só se for pra colocar a culpa na torcida do Corinthians. O jogo é de torcida única, né? Só falta ele reclamar que a pressão da torcida visitante é muito grande também, né, Fernando? Só falta, né, Ortiz? E pra mim substituiu 10 minutos atrasado, ele podia dar um gás maior no contra-ataque do Guarani, Ortiz. A gente acabou de rever os 2 gols dos Gambá aqui, os 2 gols doados pelo Guarani. Aliás, Fernando, eu diria a você, vamos falar pro Cleitão. Cleitão, os 3 gols parecidos, vai. 3 bolas cruzadas na grande área, apareceu o jogador no segundo pau e tocou pro fundo do gol, né? É verdade, Ortiz. Só que a diferença é que quando você tá ganhando, você tem que redobrar a atenção, né? Podia falar que o Corinthians estava recém começando, né? O jogo tava frio. Já o Guarani não. O Guarani não tinha que estar mais ligado. E agora toma cartão amarelo Castan por uma falta cometida lá no meio-campo em cima do Romero. Leandro Vilela, amarelado, camisa 5 do Guarani. Leandro Vilela, cartão amarelo. E vou dizer, Fernandão, eu não sei se ele pegou, eu me atrevo a dizer que nem pegou. Viu? Então, Ortiz, se pegou também não foi pra tudo isso, né? O árbitro parece proteger o jogador do Corinthians no jogo, né, Fernandão? O jogador do Guarani abre a perna ali pra marcar, o jogador do Corinthians cai e dá falta, impressionante. Que absurdo, viu? Que absurdo. Olha, a arbitragem do Luiz Flávio do jeito que a gente imaginava quando soube do nome dele pra apitar o jogo, né, Cleitão? E a falta é perigosa, hein, Cleitão? Renato Augusto na bola, é isso? É isso, Ortiz. Renato Augusto na bola, vai vir bola levantada lá na área do Guarani. Renato Augusto autorizado, partiu a cobrança, ela sai no melee ali dentro da grande área, vai desviada. Tiro de meta pro Guarani, dá o árbitro, graças a Deus, sob protesto. Olha lá, o Gil que é pênalti, Fernandão, o Gil que é pênalti. O Gil falou que tá reclamando uma cotovelada na orelha dele. Puta nem o grande desse daí, Ortiz, reclamando, vai jogar bola. Aliás, vai não jogar bola, né, Ortiz? Vai pro campo, né, vai pro campo. Vai tomar outra na orelha, né, Cleitão, porra. É isso, né? Se quiser fazer um gol contra também não tem problema nenhum, Ortiz. O Marco Antônio bota pra correr nas costas do Fábio Santos e o Gênison é inexistente nesse time. O Gênison tá devendo. O Gênison, desde que saiu do time, a lesão, não voltou mais o mesmo, não é nem sombra do jogador que estreou pelo Guarani, Fernandão. Não é, né, Ortiz? Não tem presença de área, você vê, o Guarani cruzou algumas bolas ali e ele não vai, né, não chega nele, mal posicionado, sem ritmo de jogo, muito mal mesmo. Bola recuperada pelo Corinthians lá no campo de ataque. Renato Augusto toca a bola na direita. É o Fagner, ele encara a marcação do Jamerson, perdão. Troca passes, recebe de volta o Fagner. Aparece o Jamerson, recupera a bola pro Guarani. Falta nele. É verdade, Fernandão falou bem aqui do meu lado, Cleitão. Cadê o cartão agora, Cleitão? É isso, né, Ortiz? A gente vê ali como é diferente, né? Quando ele apita faltas pro Guarani e quando ele apita faltas pro Corinthians. A entrada foi quase a mesma, da forma como ele chegou, atrasado, derrubou o Jamerson, mas pro Corinthians nada de cartão. O Gilemite aqui, o Nicolas Calvo, se é jogador profissional, você também pode ser. Não desista. Tá vendo, Cleitão? Fernandão, uma mensagem de autoajuda aqui. Se ele pode, né, Ortiz? Quem é? Mas é assim, teve aquele devaneio lá. Lá vem Guarani, Ortiz. Guarani vem chegando, olha o ânimo do Fernandão. Rafael recebe pro Guarani, bico esquerdo da grande área, toca pro Jamerson, na esquerda aberto, o Jamerson encara a marcação do Fagner, partiu pra cima, tocou de lado, tocou pra trás pro Rafael, devolve pro Jamerson, tenta ganhar espaço, toca na entrada da grande área, vai tabelando, o Guarani vai trocando passes ali, o time do Bugre, jogada pelo lado esquerdo, vai ganhando a linha de fundo, prende a bola, encara a marcação, toca de lado no bico da grande área pro Rafael. O menino é bom, hein? O menino entrou esperto no jogo, mas perdeu a bola, deu de graça pro Corinthians. Ufa! Recuperamos a bola lá no campo de defesa, Fernando. Castan fica com ela pro Guarani. E o Diogo Matheus furou na cabeçada ali. Pra variar, né? Meu Jesus, no meio do campo ele falhou. A gente chama ele de boi cansado, nessa podemos dizer que ele foi o boi brabo, né, Cleitão? Errou o tempo da bola e furou a bola. É impressionante, né, Ortiz? O Diogo Matheus, ele não tem a mínima condição de jogar com a camisa do Guarani. Eu não consigo entender o que motiva permanecer com o Diogo Matheus como titular. É impressionante. Grande abraço para todo mundo do YouTube. Vamos voltar pro jogo. Daqui a pouquinho tem o pós-jogo na Rádio Web Planeta Guarani, hein? Vamos lá.
torcer pra ser um pós-jogo mais alegre hoje, né, Fernandão? O último foi bem pesado, né, velho? O último foi complicado, ainda mais depois da entrevista do Mozart, né, Ortiz? Tomara que hoje, pelo menos, a gente busque um empate ali. Com o empate vai ser um pouco mais feliz. Hoje acho que a chance do Mozart falar groselha na coletiva é pequena, né, Cleitão? Porque creio eu que seja aquele material gravado ali com 2, 3 jornalistas participando nas perguntas, no máximo, né, Cleitão? Vamos torcer para que hoje não venha nenhuma groselha realmente, né, Ortiz? A gente não precisa do patrocínio da groselha não, pelo menos por enquanto, né? E aí o que a gente tá vendo, Ortiz, é que ele muda, mas ele muda diferente das características para mim, porque o Neilton vem jogar do lado direito e o Rafael do lado esquerdo, e para mim tá invertido, ele tá fazendo eles jogarem com o pé invertido e fazendo a diagonal. A maior prova que tá invertida é que o Neilton não apareceu no jogo até agora, né, Fernando? Se é pra fazer isso, traz o Neilton aqui pra meia, então, e desloca o Bruninho pro lado direito, né? É impressionante, né, Ortiz? Como o técnico do profissional e o técnico do sub-20 dessas invertidas, nada a ver, né? O Rafael entrou no final do Chapecoense lá pelo lado direito, né? Olha o Corinthians chegando no cruzamento pra grande área, afasta Luciano Castan pro Guarani. Bola sobra reboteada ainda pro Bugre, metida. Vamos, Bruninho. Deu velocidade na jogada. Enfiou a bola na direita pro Neilton. Neilton domina na lateral da grande área. Corta a marcação, Neilton traz pro pé esquerdo. Era pra cruzar e não cruzou, segurou. Tá sozinho na grande área o Gênison também. Diogo Matheus recebe pro Guarani, toca de volta pro Neilton. Tem o marcador em cima dele, ele devolve a bola pro Diogo Matheus, traz a bola pra meia. Só falta recuar, não falta mais nada. Recuou a bola pro Lucão. Lucão domina pro Guarani, toca pro Neilton, pro Diogo Matheus, tenta ganhar espaço o Guarani, Richard Rios, toca de lado, toca no meio pro Vilela, Vilela deixa a bola, para a bola, ajeita pro Neilton, Neilton acerta o passe, tá de costas o Gênison. O Gênison parecia o Sapula, pula agora. Perdeu a bola, deu de graça, armou o contra-ataque pro Corinthians. Olha o Corinthians chegando. Ai, meu Deus, Corinthians chegando pelo lado direito, a jogada é perigosa, passou pela marcação, veio o toque dele mesmo. Pra fora, era o Roger Guedes, tocou pra fora, tiro de meta pro Guarani, Fernandão. Ortiz, o Gênison é aquele jogador cemitério, né? A bola chega nele e morre ali. Impressionante como ele não dá sequência à jogada. Então, se eu caio de bunda do jeito que ele caiu ali, eu passo uma semana sem andar, Coitão. Pelo amor de Deus, né, Ortiz? O Guarani ali buscando, tentando, indo pra cima agora. E aí você tem um peso morto como o Gênison. Eu não consigo entender o porquê que o Crisman não tem uma chance com o Gênison fazendo o que faz. Cruzamento do Richard Rios no segundo pau, a cabeçada, deu rebote. Olha o gol pintando, afasta a zaga, Rafael ainda. Tentou de voleio, tá valendo tudo isso, afasta a zaga do Corinthians. Reboteada, a bola sobra pro Guarani novamente. Vem Guarani, Leandro Vilela. Passou na cabeça do juiz. O Luiz Flávio cortou, jogou de zagueiro pro Corinthians, Fernando Lovato. Põe a camisa nele, Ortiz. Que era um ataque promissor do Guarani pela esquerda. O Jamerson entrar sozinho. Mas que lance que o Guarani perdeu, Ortiz. Brincadeira. Olha lá, lance. Ele cortou, ele fez questão, Coitão. Ele tirou o perigo pro Corinthians, Coitão. É impressionante, né, Ortiz? É impressionante. E mais impressionante que isso, o Guarani, a gente já falou aqui, não dá pra perder esses gols. Contra o Corinthians, o Guarani tem que ser letal, Ortiz. O mais impressionante é que eu quase perdi o jogo, o gol, porque você não parava de falar, viu, Coitão? Vem chegando o Guarani lado esquerdo, vai trabalhando a bola devagarzinho, o time do Bugre. Jamerson domina, toca a bola curtinha pro Leandro Vilela no meio. Ele faz o passe. Tentava a jogada ali pelo lado esquerdo, recupera a bola o time do Corinthians, aperta a marcação o Guarani. Jamerson aperta a marcação, sai jogando o Corinthians lá pelo lado direito do seu campo de defesa. O jogo fica feio nesse momento, né? Fica feia a jogada ali no lado direito, mas o Corinthians consegue se livrar da marcação e sai jogando. Bola recuada, jogando lá na sua zaga. Fábio Santos, lateral esquerdo, camisa meia dúzia, recebe a bola, toca no meio campo, recebe de volta Fábio Santos. Esboça uma marcação em cima dele ali o Neilton. Olha o buraco no meio de campo, Fernandão. O Corinthians vai ficar trocando passes aí até amanhã se o Guarani não apertar essa marcação, Fernando. 37 do segundo tempo, né, Ortiz? Não tem mais nada a perder. Aperta a marcação, tenta roubar essa bola. E, nossa, indicação. Olha os melhores então. Bruninho. Pra variar os autores dos gols, Fernandão. É normal, né? A criatividade é tamanha, né? Normal. A criatividade é tamanha que os autores dos gols vão decidir quem é o melhor em campo e, obviamente, vai ser um gambazístico que vai ganhar, porque a torcida do Gambá vai votar em peso nele, né? Não tenha dúvida, né, Ortiz? Não tenha dúvida disso. Sai trocando passes o Corinthians. O Corinthians vai ganhando o jogo, hein, gente? Estamos nos aproximando dos 40 minutos já do segundo tempo, hein? Guarani recupera uma bola no meio campo. Leandro Vilela na saída errada de bola do Corinthians. O Vilela toca atrás. Toca atrás pro Castan, devolve a bola pro Vilela. Vilela domina, rompe a linha demarcatória e toca atrás de novo. Guarani vai cozinhando a bola.
Tá valorizando a posse de bola, tá contente com o placar de 2-1 pro time do Corinthians, só pode ser. Diogo Matheus domina, bola aberta, na direita pro Neilton, domina Neilton, encara a marcação, Neilton, viu bem a passagem, na direita, bom passe, bola tocada pra trás, e começa o Guarani, Richard Rios, domina pro Bugre, toca a bola o Guarani, Neilton pro Richard Rios, tem Diogo Matheus aberto, chega a marcação do Corinthians, a bola tocada pra fora. É arremesso manual pro Guarani, Fernandão, lado direito já cobrado pelo Bugre, mas a câmera mostra o banco de reservas, hein, Fernando? Tá foda. nem a transmissão tá ajudando, né, Ortiz? Fecha muito a imagem quando o Guarani tá no ataque, principalmente, né? Diogo Matheus domina a bola pro Guarani, tem a marcação do Romero em cima dele, Diogo Matheus se livra da marcação do Romero, toca a bola pra trás pro Lucão, virou volante o Lucão. Bola pro Diogo Matheus, devolve a bola pro Lucão, Guarani valorizando a posse de bola. Prendendo bola, trocando passes, até o passe errado agora do seu Leandro Vilela. Foi ele, Fernandão? Exatamente ele, Ortiz. Que passe vai sair agora, né? Sai o Vilela, 5, entra o Iago, número 20, fureio seco, então. É isso, Ortiz. O camisa 20, o Iago tá entrando no lugar do camisa 5, Leandro Vilela. E também vai entrar o camisa 23, Anderson, pra saída do 27, Bruninho. Vamos ver se pelo menos com a saída do Bruninho ele vai jogar o Neilton lá pelo lado esquerdo. Eu não entendi, foi nada. Ah, eu tô entendendo nada faz tempo, viu, Fernandão? Ah, tá difícil entender a cabeça do Moser, né, Ortiz? Ele faz uma substituição aos 40 minutos. Por que não fez isso antes? Por que não fez isso antes? Desse tempo pra quem tá entrando fazer alguma coisa, né, Fernando? E dá mais saúde pro time. O Bruninho já tava morto já faz um tempinho já, né, Ortiz? É isso aí. Corinthians tem uma bola espirrada lá pro campo de ataque. Aparece o Lucão na cobertura. Ai, sai jogando perigosamente, mas deu certo a jogada ali pro Diogo Matheus. Diogo Matheus domina pro Guarani, faz o passe no meio pro Anderson na primeira dele. Toca a bola pro Neilton. Vai pro solo, Neilton pede falta. O árbitro deu falta ou deu arremesso manual? Arremesso manual pro Corinthians, Fernandão. Pra nós não tem falta. Não tem. Ele dá a mesma falta pro Corinthians. E lá vem Corinthians, Ortiz. Arremesso manual já cobrado. Corinthians domina a bola tocada pro Fábio Santos na linha lateral. Recupera Neilton pro Guarani. Passe pro Richard Rios, camisa 18 do Bugre, que gira o corpo. Toca a bola torta pro Neilton, curta pro Neilton. Afasta o Corinthians e arremesso manual pro Guarani. Fábio Santos mula manca nesse momento, Fernandão. Tá mancando o Fábio Santos. Mancando ali. Atolado no rego e vai voltando pro campo de defesa. Mancando e reclamando com o juiz pedindo falta, né? Tá achando que tá mandando no jogo o Fábio Santos. Ele tá achando não, ele tá mandando. Depois que o juiz jogou de zagueiro pra eles, ele manda no jogo, né, Coitão? Aí é fácil, né, Ortiz? É fácil. E tá o tempo inteiro. Isso desde o começo do jogo, que o Fábio Santos tá ali na resenha. E é impressionante como o Luiz Flávio não toma atitude nenhuma, o que também não é de se estranhar. É isso aí. Tempo e placar. Arena Corinthians, lá em Itaquera, jogados 41 minutos e 50, é segundo tempo. No placar, Corinthians tem 2 de virada, o Guarani tem 1. Rose Pisos, porcelanatos, pisos vinílicos, laminados. São 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. A gente só tem que registrar aqui, primeiro um abraço para Rose Pisos e para Clínica Soul, mas registrando aqui que a transmissão é da Federação Paulista de Futebol, viu, Fernando? Essas imagens são geradas pela Federação Paulista de Futebol. E eu quero ver o jogo, eu não quero ver a torcida do Corinthians, Fernandão. Quando o jogo é no brinco, não mostra a torcida do Guarani desse jeito. Ah, Ortiz, quando acabar o jogo, tudo bem mostrar, né? Beleza, mas durante o jogo a gente quer ver o jogo, a gente paga pra ver o jogo, né? Não tem essa. Teve mudança lá na zaga do Corinthians, Coitão? Teve, Ortiz. O Cantígio, que entrou no segundo tempo, acabou saindo, provavelmente sentiu alguma coisa, e no lugar dele entrou o camisa 25, Bruno Mendes. É, o Fernandão acertou, Bruno Mendes tá em campo, Fernandão. Vem chegando o Corinthians, arranca, tenta o contra-ataque, recupera a bola do Guarani, ufa! Foi o Castan ali, né, no carrinho, recuperou a bola pro Guarani, bola enfiada na esquerda pro Jamerson. Dá velocidade na jogada, já tá na intermediária no campo de ataque, tem o Rafael aberto na esquerda, ele toca atrás. Toca atrás, vai recuperando a bola o time do Guarani, vai trocando passes, Jamerson, valoriza a bola o time do Guarani. Olha o passe do Jamerson, bola enfiada na esquerda pro Rafael.
Tenta fazer a jogada individual, deu certo, a jogada tabelou, recebeu de volta, Rafael dentro da grande área, tocou pra trás, olha o gol pintando, era o Neilton, foi travado, pé de pênalti, o Guarani, o árbitro nada deu, segue a jogada, o Corinthians e o Fagner vai pro solo, se ele der falta no Fagner agora eu vou me irritar. Ele deu, Fernando Lovato. Se foi falta no Fagner, foi falta no Neilton, Fernandão. Uma grande jogada ali do Guarani, né, Ortiz? Do Rafael pela esquerda. Tentou achar o Neilton ali, que não conseguiu. Eu também achei que levou um tranco por trás ali. O Neilton, vamos ver direitinho aqui, ó. Não foi nada, não. Sei lá, Ortiz. Sanduichado, né? Não sei não, hein? Mas também não foi falta, né, na saída do Fagner ali. Exatamente. Mas pro Corinthians, né, Ortiz, numa saída de bola, obviamente ele vai dar falta, né? 44-10, estamos quase que pelos acréscimos do árbitro, Cleitão. Eu acredito que ele vai dar 5 minutos. É isso, Ortiz. E o Guarani tá tentando, né? O problema é que pra mim continua o inverso, né? Ele continua com o menino lá do lado direito e deixa o Neilton do lado esquerdo, perdão, e deixa o Neilton do lado direito. Pra mim, o Rafael e o Neilton continuam invertido e por isso o Guarani não agride tanto, tem dificuldades pra criar. Fernandão, se eu tô atrás do gol agora, eu tirava sarro dele, Fernandão. Tiro de meta, hein? Pelo amor de Deus, né, Ortiz? Olha, mas nem goleiro de várzea faz isso, viu? Recupera a bola, o time do Corinthians vem pro campo de ataque lá na direita. De novo o Roger Guedes domina a bola, evita a saída de bola, toca atrás, recomeça o Corinthians. Renato Augusto para Roger Guedes. Corinthians agora prende a bola, o Guarani recupera com o Rafael, a bola fica espremida pro Jamerson, perdeu a bola o Jamerson. A chegada é perigosa. É o Renato Augusto, toca atrás. Vem o Corinthians com perigo, eu falei 5, ele deu 7 minutos de acréscimo, Cleiton Vendemiato, confere? É isso, Ortiz, mais 7, vamos até 52, tem tempo, dá pra buscar o empate. Tem tempo, dá até pra buscar a virada, Fernandão, chutar 2 bolas no gol, acertar 2 bolas é 2 gols. Ortiz, tendo tempo dá pra fazer tudo, né? Dá pra chutar do meio de campo, fazer qualquer coisa, mas... o Corinthians tenta cozinhar o jogo, né? O Guarani precisa ter um pouco mais de velocidade. O Guarani deu a bola de graça pro Corinthians, vem Corinthians chegando com perigo, bola tocada na direita, lateral da grande área, tenta a jogada o Roger Guedes. Aparece a marcação do Guarani, era o Wenderson, afasta mal, deu de graça. Corinthians invade a grande área, Renato Augusto corta a marcação, traz a bola pra marca do pênalti, enfiou no segundo pau. A bola fica viva, aperta a marcação, o Guarani, Diogo Matheus, nossa, não é o Diogo não, é o Neilton. Neilton tomou um giro ali de corpo, ficou meio doido o Neilton, a bola tocada pra trás ainda, Corinthians, Fábio Santos na esquerda, recebeu, levantou a cabeça, cruzamento pra grande área, sobe Castan, afasta pro Guarani. Custava ter feito isso no lance dos 2 gols, Fernandão? Tivesse marcando ali no segundo pau, o Guarani não tinha tomado o primeiro gol, tinha virado 1-0, né, no primeiro tempo. Tinha tomado nem o segundo também, né, Cleitão? Porque no segundo gol teve o desvio de cabeça ali do Yuri Alberto e no segundo pau entrou livrinho pra tocar pro fundo do gol o Fábio Santos, né? Gol Xerox, né, Ortiz? Da mesma maneira como foi o primeiro gol da equipe do Corinthians, 2 vacilos que estão custando a derrota pro Guarani. Que coisa, né? Que coisa. Fernando, o Guarani abriu o placar cedo demais. 1 minuto de jogo, 1-0 pro Guarani. E aí, não segurou, Fernandão. Não jogou bola o suficiente o Guarani. Até os 30 do primeiro tempo ainda marcava, né, Ortiz? Quando o Guarani recuou e o Corinthians foi pra cima, a pressão foi gigante, né? A gente comentava aqui em off muitas vezes que a pressão tava gigante, vários cruzamentos, hein, Guarani? Quem sabe agora, Neilton recebe na meia pro Guarani, toca pro Richard Rios, fez chegar pro Diogo Matheus, cruzamento dele é pro segundo pau, ninguém do Guarani na bola, afasta o Fagner de cabeça, recupera a bola Jamerson pro Guarani, Jamerson domina a bola, põe no chão, abre na esquerda pro menino Rafael, parte pra cima dele, fez o passe pro Jamerson, cruzamento dele, torto, a bola desviou, saiu. Teve desvio, Fernandão? É escanteio pro Guarani se teve desvio, Fernandão. Não teve, Ortiz. Nossa. Ele bateu muito mal ali da linha de fundo. Bola foi por cima do gol. Tiro de meta, infelizmente, pro Corinthians. Cleiton, seria o Jamerson um jogador pra Série B do Campeonato Brasileiro, Cleiton? Só se for, Ortiz, porque realmente o Jamerson não voltou para 2023, né? Ficou em 2022, continua ainda vivendo daquele futebol que nos empolgou, mas nesse ano ainda tá devendo muito. A bola foi tão mal cruzada que eu tinha certeza que tinha desfiado no Fagner, Ortiz. Eu também, a única justificativa, sabendo da qualidade do Jamerson no cruzamento, era um desvio, mas não. Nossa, a zaga do Guarani podia deixar pro Kozlinski essa bola, né? Toca a bola ali, o Guarani, Diogo Matheus. Recebe de volta Diogo Matheus, recua a bola pro Kozlinski dentro da grande área, abre a bola pro Castan lá no lado esquerdo, dentro da grande área ainda o Guarani. Jamerson, 48. Faltam 4 minutos pro final da partida, 48-20. Jamerson troca passes o Guarani no campo de defesa. Richard Rios, olha a transição que ele entra.
Richard Rios gira o corpo, agora tenta dar velocidade, está na meia-lua, já campo de ataque. Gira o corpo de novo, toca atrás, recomeça o Bugre. Levanta a cabeça o Guarani, vem chegando no campo de ataque, finalmente, Neilton pro Richard Rios, tem Diogo Matheus aberto na direita, ela chegou pro Diogo Matheus. Afasta a zaga do Corinthians, Fábio Santos meteu para fora. Arremesso manual já cobrado pelo Diogo Matheus, mas a câmera tá frisada nos dois técnicos e a gente não sabe o que tá acontecendo dentro de campo. Agora Neilton com a bola pro Guarani, perdeu Neilton. Bom, não sei se entrou do lado errado, porque no outro jogo entrou pelo lado esquerdo, né, Fernando? Mas o Neilton também não repete a boa atuação da primeira partida, né? Contra o Ituano. Entrando pelo lado contrário, né? Parece que quando o jogador se destaca para um lado, parece que joga do outro lado. É pirraça. É impressionante, Ortiz. E o Diogo Matheus conseguiu perder na velocidade pro Fábio Santos. Pois é, rapaz. Ele foi boi cansado, perdendo pro boi cansado. Não, e o Fábio Santos com cãibra ainda, Ortiz. Ele perdeu na corrida pro Fábio Santos e com cãibra. Deus do céu, olha o Corinthians chegando, Fagner pela direita, Fagner nada, Roger Guedes pedalou pra cima da marcação do Jamerson, tocou pra trás pro Renato Augusto, devolveu a bola pro Roger Guedes, ele gira o corpo, vai prender a bola, tá impedido, bandeira para, marca impedimento pro Guarani cobrar. Chegamos aos 50 minutos, 2 minutos, Fernandão, é acertar uma bola, empatar o jogo e voltar com um pontinho. Precisa acertar, né, Ortiz? Precisa acertar essa bola. O Guarani teve a oportunidade no final, nos últimos 10 minutos. O Guarani abriu o time, tá tentando, mas você vê que o Guarani ainda não tem aquela força, né, Ortiz, de ofensiva para tentar incomodar muito o Corinthians. Tenta em algumas jogadas esporádicas. Vamos lá, Guarani, mais 2 minutinhos aí pra gente tentar empatar. Agora, você falou tanto que só tem 1:45. Vai em Guarani pro campo de ataque, bola enfiada na esquerda. Leandro Vilela vai fazer o lançamento de lá. Tocou a bola na entrada para ninguém. Deu de graça pro Corinthians e se tiver velocidade. Não, o Corinthians está satisfeito com o placar. Fagner recebe lá na lateral, lado direito, campo de defesa, faz a enfiada de bola. Fica fácil pro Castan, jogando adiantado. Castan toca a bola pro Jamerson. Jamerson se atrapalha, mas a bola desviada sai, arremesso manual pro Guarani. Jamerson, entrou bem o Rafael, viu, Fernandão? Fez uma boa movimentação ali pelo lado esquerdo, né? Entrou, Ortiz, dando aquele sangue novo que a gente fala, né? Mesmo pega jogando ali, fora de posição, né? Pega ali o Fagner cansado, já devia ter, por isso que eu falo que devia ter feito essa substituição um pouquinho antes. Lá vem Guarani, Ortiz. Vem Guarani, recebe a bola Richard Rios pelo lado direito, toca atrás pro Diogo Matheus. Diogo Matheus, cruzamento no segundo pau. É pro Genisson de cabeça, não era o Genisson, não era o Wenderson de cabeça. Cabeceou na mão do Cássio, Era o Genisson mesmo, né, Cleitão? Cabeceou na mão do Cássio, porra. Era o Genisson, Ortiz. O cruzamento foi bom. No meio da defesa do Corinthians ali, o Genisson conseguiu se antecipar ao zagueiro Balbuena, só que cabeceou fraquinho demais. Ela ficou fácil pro Cássio fazer a defesa no centro do gol. Chegou bem o Guarani. Faltou força e precisão. Fala no microfone, Fernando. Sozinho, Ortiz. Ele cabeceou sozinho para um centroavante que precisa de uma bola de cabeça para marcar o gol. Ele teve essa bola e errou mais uma vez. 20 segundos pro final da partida. Vai acabar o jogo. O Guarani dá um chutão pro campo de ataque. A bola sobra pro Neilton na direita, tá na meia, campo de ataque, acelera, senão acaba o jogo, Neilton. Ele não vê a hora de acabar o jogo. Arremesso manual pro Guarani, vai acabar o jogo, olha lá. Falei, ele não esperou nem complementar os 7 minutos. Trilho, apito, árbitro, ladrão Luiz Flávio de Oliveira. Final de jogo em Itaquera e o Guarani conseguiu tomar a virada dos Gambá, hein? 2 pro Corinthians, 1 pro Guarani. Fernando Lovato. Ortiz, o Guarani mais uma vez toma os gols em erros nossos, né? Mais uma vez, a gente, como foi nos outros jogos, né? Principalmente contra o Santo André, o Ituano, a gente erra muito, principalmente na saída de bola. E aí as bolas cruzadas o Guarani não conseguiu segurar. Mais uma vez, Diogo Matheus, assim como foi contra o Santo André, em cima dele o Guarani toma os 2 gols e perde uma partida que o Guarani não jogou mal, mas poderia ter tido um resultado melhor, Ortiz. Olha, o Guarani, ele jogou bem por 30 minutos, 30 minutos de jogo no primeiro tempo foram muito bons do Guarani. Depois disso, o Guarani deu a bola pro Corinthians. Só que ele se esqueceu que o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians, quando recebe a bola, não é o parte pra cima. Né, Ortiz? Corinthians, Cleitão Vendemiato, quando recebe a bola, parte pra cima. Ao contrário de outros times que não tem qualidade pra isso, como fez o Santo André, por exemplo. Sem qualidade nenhuma, recebeu a bola do Guarani e não conseguiu fazer nada. Como fez o Guarani também, quando o Santo André marca o gol. O Santo André dá a bola pro Guarani, o Guarani não produz nada, só que o Corinthians partiu pra cima. E aí, em 2 lances, um no final do primeiro tempo, outro no começo do segundo, o Corinthians fez 2-1, ganhou o jogo como quis, Cleitão.
O Guarani, ele teve na partida de hoje o imponderável, né, Ortiz? O que foi imponderável? Corinthians começou dormindo na partida, Guarani conseguiu seu gol com apenas 1 minuto de partida, né? E isso, inclusive, deu baque no Corinthians. O Corinthians ficou atordoado, foi pras cordas. O Guarani não conseguiu se aproveitar disso para até ampliar o marcador, porque o Corinthians, quando toma o gol, vai desordenado pro campo de ataque. O time do Guarani tem a oportunidade de se aproveitar. Se eu não me engano, acho que o Castan tá falando, Ortiz. Não, pode segurar, eu seguro daqui, então demora um pouquinho, porque a gente tem o delay do Paulistão Play aqui. O Luciano Castan vai falar pelo Guarani depois da derrota por 2-1 para o Corinthians, lá na Arena Itaquera, já tá falando no Premier. Daqui a pouquinho o Paulistão Play traz a entrevista do Luciano Castan, zagueiro do Guarani. Fernandão, pra mim, o que pesa as boas atuações, já chegou, vamos ouvir. Vai lá. Chegando o craque aí, Arafantoni. Com o Castan aqui, né, jogador capitão, né, do Guarani, para falar um pouquinho, né, sobre esse jogo, sair na frente, de repente tomar essa virada fora de casa, para ele falar um pouquinho sobre esse jogo aqui pra gente, Castan. Exatamente, nosso objetivo era fazer um grande jogo, fazer o que a gente treina, competir de igual contra a equipe do Corinthians. Conseguimos fazer isso no começo da partida, né, conseguimos fazer o gol rápido, mas depois eles conseguiram anular nossas ações, nossas movimentações. Conseguimos ajustar um pouco depois no segundo tempo, mas infelizmente saímos daqui sem nenhum ponto. Mas parabéns à nossa equipe, foi aguerrida. A gente podia ter feito um gol agora também no final da partida, mas agora é esfriar a cabeça e dar sequência no trabalho. Cabeça erguida para a sequência do campeonato aí, não se abalar, né, diante dessa situação, dessa virada, seguir de cabeça erguida. Sim, com certeza, é início de uma temporada, é início do campeonato. Não é fácil vir aqui, eu creio que a gente fez um grande jogo. Infelizmente não conseguimos somar pontos, mas é continuar trabalhando para desempenhar sempre bem e conseguir as vitórias. Beleza, então Tá aí, ouvimos o Castan falando pelo Guarani, agora tá falando lá o Renato Augusto, né, e tal. Fernando, antes da gente encerrar a transmissão no YouTube e partir pro intervalo para voltar pro nosso Segue o Jogo, vou passar para você e pro Cleitão, quero ouvir a opinião de vocês. Desculpa, mas eu como bugrino de 51 anos de idade já, eu tô cansado de ouvir o Guarani, os jogadores do Guarani depois de jogarem contra o Corinthians, perderem o jogo e tal, e coisa, falar assim, fizemos um grande jogo, infelizmente não deu, bola pra próxima e tal. A leitura de jogo dele no início da entrevista é perfeita. Ele falou a mesma coisa que eu falei aqui. Não que eu seja perfeito, mas ele falou a mesma coisa aqui, ó. Nós começamos bem, tivemos um bom início de jogo, mas depois não conseguimos segurar, eles conseguiram anular as nossas jogadas. Eu diria que não. O Guarani deu a bola pro Corinthians e o Corinthians partiu pra cima do Guarani. Mas esse discurso já me enervou, Fernando. Eu não aguento mais ouvir isso. Eu tô cansado também, né, Arthur? A gente já viu isso ano passado, ano retrasado. Fizemos bons jogos, mas ganhou. Então não adianta só fazer bons jogos. Se o Guarani tivesse feito esse jogo aqui, Ortiz, principalmente os 30 minutos do primeiro tempo, contra o Ituano, a gente tinha ganho o jogo. E aí não tava lamentando tanto a derrota hoje. Então o problema não é o jogo de hoje. Uma derrota pro Corinthians não é uma coisa assim de terra arrasada. Porém, o problema foi o jogo contra o Ituano. Por que não jogou assim contra o Ituano? Marcando com as linhas lá em cima, como a gente fez contra o Santos e fez contra o Corinthians. E deu resultado. Esse é meu questionamento. Então, assim, esse discurso que jogamos bem, que jogamos com garra, mas não ganhamos, para mim, também, como Ortiz, estou meio cansado desse discurso. Agora, o que eu espero, se jogar assim contra o Botafogo, ganha o jogo. Agora, vai jogar assim? Porque é o Botafogo? Esse que é o meu problema. Então, de verdade, eu tô cansado desse discurso, é sério, assim... Até teimei contra alguns amigos aqui, dizendo, agora ele não fez uma má partida. De fato não fez, mas não adianta nada. Parece que aquele discurso do jogamos como nunca, perdemos como sempre, Cleitão. É isso, Ortiz. Na verdade, quando o Castan fala, e é o único ponto divergente meu com o Castan na entrevista, é quando ele fala que a gente fez um grande jogo. Não. O Guarani guerreou, o Guarani lutou, o Guarani não se entregou, o Guarani tentou buscar o empate de todas as formas. Só que contra um Corinthians, Ortiz, você tem algumas premissas quando você vai enfrentar uma equipe como é a equipe do Corinthians. Você não pode vacilar. Quando você tem as oportunidades de gol, você tem que fazer. Você não pode desperdiçar as oportunidades. Você tem que estar ligado o jogo inteiro. E aí o que acontece com o Guarani? Toma um gol nos acréscimos, né? Quando poderia, inclusive, administrar
e não administrou, aceitou a pressão do Corinthians lá no final do primeiro tempo, e depois do segundo tempo, só foi acordar, na verdade, quando tomou o gol da virada, que também saiu cedo, saiu aos 7 minutos do segundo tempo. Então, quando você enfrenta uma equipe como a do Corinthians, que tem qualidades individuais, que tem jogadores capazes de fazer a diferença numa partida, você tem que estar ligado. O Guarani guerreou, mas nem sempre guerrear é o suficiente. É necessário você estar ligado e, quando tiver as oportunidades, matar. O Guarani não fez isso e pagou um preço caro. O Eudes Azevedo, as últimas aqui do YouTube pra gente se despedir deles, né, Fernandão? Vamos ler aqui, o Eudes Azevedo. O Diogo Matheus deu um ótimo cruzamento hoje, Cleitão, não é ruim não. Ô, Eudes, mas só registro que ele deu um cruzamento com 1 minuto de jogo, e depois nós passamos 100 minutos vendo o Diogo Matheus voltar a ser o de sempre, né? Inclusive falhar no lance do gol do Corinthians, dois gols, né? Depois ele dizia, bora empatar, não deu, né? Infelizmente, Eudes, um abraço. E a Silvia Peixoto tá brava com o Mozart. Ela que tinha falado lá que a culpa seria da torcida de novo, se perdesse e tal. E depois ela disse que ele deve respeitar a história do Guarani, da sua torcida engasgada com esse técnico. A cada lance é um mini infarto. Meu Deus, dizia a Silvia Peixoto aqui. O Júnior Samba diz que vergonha. O Richard Rios hoje tá dedinho pra baixo. E o Tozinho, claro que o juiz não vai dar, Tozinho. É claro, de repente nem foi pênalti. Aqui pra nós sempre é pênalti, né, Fernandão? O jogador do Guarani caiu na área, é pênalti, né? É que nem pro Everaldo Marques lá na transmissão do Premier, né? O jogador do Corinthians caiu, é pênalti, não é? A gente sempre vê, né, isso, Ortiz. O jogador do Guarani caiu é falta e é pênalti. Se dentro da área é pênalti. Então, o Júnior Samba, Série A2 é logo... Ô, louco, aí não. Calma, muita calma, hora Júnior nessa Samba, calma. Calma, Cleitão, peraí. Muito pouco uma vitória em 3 jogos, calma. Mereceu mesmo, time fraco. Vamos sofrer um ano. Vamos revoltado, sofrer. Tá revoltado. Tá revoltado, Júnior Samba. Valeu, Júnior. Tamo junto, cara. Obrigado por acompanhar com a gente aqui. Obrigado por mandar mensagem. Vamos dar tchauzinho pra eles, Fernandão? Tchau, gente. O pessoal valeu. do YouTube aí, ó, na descrição do vídeo. Muito obrigado. Vai lá embaixo na descrição do vídeo, lá tem o link do Radiosnet. Você vai clicar lá no seu celular, vai abrir o player, bota o player pra tocar. Vem pra Rádio Web Planeta Guarani. Isso é uma rádio web. A gente não gosta muito de imagem, não. A gente tá fazendo imagem nos jogos e tal. Vocês viram aí, nós voltamos com as imagens. Mas nosso negócio é rádio, tá bom? Deixa um abraço pra eles aí, Cleitão. Grande abraço pra todo mundo da web. E só pra falar, Ortiz, eu tô acostumado, porque o Júnior Samba é o Júnior de Jacareí, tá? Então tamo acostumado mesmo, tá normal, né, Fernandão? Tamo normal, Ortiz. Ó, obrigado pra vocês aí do YouTube. A gente vai encerrando a transmissão aqui. Valeu pela audiência aí, galera, pelos comentários. Hoje não deu, mas sábado tem mais, né, Ortiz? Uma hora vai dar, vai ter que dar, né, gente? Uma hora vai ter que dar, né? Eu tô cansado de hoje não deu, né? Sendo Rubinho, né, Ortiz? Tá louco. Parece o cara que namora, aquele cara que é assíduo da igreja, lá namora a moça que também é assídua da igreja, sempre volta pra casa e fala, hoje não deu, não dá nunca, né? Um abraço, gente, valeu, até o próximo jogo do Guarani, sabadão, nós estaremos de volta aqui no YouTube, tá bom? Grande abraço pra vocês. E pra você que tá aqui com a gente no Radiosnet, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você já sabe, né? Agora a gente vai